O telefone vibrou pela 10ª vez em menos de 3 minutos, mas Henrique Carvalho sequer piscou. Ele estava de pé diante do painel de vidro que ocupava toda a extensão do 32º andar do edifício Carvalho Tower, no coração financeiro da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Com os braços cruzados sobre o terno cinza de alfaiataria italiana e os olhos fixos na névoa espessa que encobria a cidade lá embaixo. Daquela altura, São Paulo parecia um organismo vivo e caótico, uma massa de concreto e metal que nunca dormia, que nunca parava, e Henrique sempre havia se identificado profundamente com ela. Nenhum dos dois tinha paciência para sentimentalismos. Fernanda, sua assistente executiva há 7 anos, cortou o silêncio com a precisão de quem aprendera a dosar o tom para não ser ignorada. Doutor Henrique, o senhor tem a teleconferência com os investidores de Dubai em 48 minutos. Preciso confirmar sua presença. Confirmada, ele respondeu sem se virar. Ela se aproximou mais 2 passos, segurando um tablet com a agenda do dia e um copo térmico de café, que sabia ser a única coisa que Henrique aceitaria naquele momento. Havia aprendido a ler o idioma silencioso do patrão melhor do que qualquer outra pessoa no escritório. Naquele instante, o idioma dizia: "Não me incomode com nada que não valha 8 dígitos. Tem mais uma coisa", ela disse com cuidado. "É sobre a visita aos seus pais. O senhor havia marcado para hoje, lembra? Há exatamente 8 meses desde a última vez, e a Cláudia da clínica ligou ontem, perguntando se o senhor recebeu os relatórios médicos que foram enviados no mês passado." Henrique finalmente se virou. Havia uma expressão no rosto dele que Fernanda conhecia bem. Não era raiva, nem indiferença pura. Era algo mais complexo, um desconforto velado que ele comprimia para dentro com a mesma destreza que usava para fechar acordos difíceis. Era um homem que havia treinado a si mesmo para não sentir o que não era conveniente sentir. "Eu recebi os relatórios", ele disse. "O senhor os leu?" Uma pausa mínima. Suficiente. "Mande alguém comprar alguma coisa para eles. Um presente. Algo caro. Não me peça para escolher. Você sabe o que eles gostam melhor do que eu." Fernanda não respondeu imediatamente. Havia 1 milímetro de hesitação no rosto dela, quase imperceptível para qualquer outra pessoa. Mas Henrique era um homem treinado para detectar vacilações. Era o que o tornava letal nas negociações. "Falei alguma coisa errada?" ele perguntou, a voz baixa e controlada. "Não, doutor, mas o senhor disse no mês passado que ia pessoalmente desta vez." "E vou", ele respondeu, pegando o copo de café de suas mãos. "Depois da teleconferência. Vou passar lá, entrego o presente e volto para a reunião das 18 horas com o Rogério. Calcula quanto tempo eu tenho." Fernanda abriu o tablet e começou a digitar rapidamente, como sempre fazia quando precisava resolver o impossível dentro de janelas de tempo ridículas. Era para isso que Henrique a pagava muito bem. Não para opinar, para executar. "Se o senhor sair daqui às 14 horas no máximo, considerando o trânsito do meio do dia na Paulista e a rota para o Jardim Europa, tem uns 40 minutos lá. Talvez 50, se não houver acidente na Rebouças." "Perfeito. 40 minutos é mais do que suficiente. Compra o presente até lá." Ela anotou, assentiu e saiu. Henrique voltou os olhos para a cidade. 40 minutos. Era o quanto ele conseguia reservar para os próprios pais depois de 8 meses sem aparecer. E a parte que o perturbava, a parte que ele jamais admitiria em voz alta, era que 40 minutos pareciam perfeitamente razoáveis, dentro da lógica da vida que havia construído para si mesmo. Antônio e Neuza Carvalho moravam na mesma mansão do Jardim Europa, desde que Henrique tinha 6 anos de idade. Uma casa grande demais para 2 idosos, com jardim, piscina e uma estrutura que exigia manutenção constante. Depois que Henrique começou a fazer dinheiro de verdade, passou a custear tudo sem reclamar. A equipe de jardinagem, os eletrodomésticos trocados a cada 2 anos, os médicos particulares, o plano de saúde premium. E havia a faxineira, a moça jovem que morava no quarto de serviço da casa e que cuidava do cotidiano do casal. Henrique mal sabia o nome dela,
Tinha sido Fernanda quem havia feito o processo seletivo, verificado os documentos e acertado o salário. Ele apenas assinara o cheque. Seu pai tinha 74 anos e sua mãe 71. Nas poucas visitas dos últimos 2 anos, Henrique os havia notado mais lentos, mais brancos, mais dependentes de cadeiras e corrimãos que antes. Isso o incomodava, não da maneira carinhosa de quem sente o tempo passando junto de alguém amado, mas da maneira pragmática de quem percebe que um ativo começa a precisar de mais manutenção do que antes. Era uma forma horrível de pensar nos próprios pais, e em algum lugar muito fundo dentro de Henrique havia um homem que sabia disso. Mas esse homem havia sido enterrado sob contratos, fusões, viagens internacionais e salas de reunião frias e iluminadas por luz artificial. A teleconferência com Dubai durou 56 minutos. Henrique fechou 2 acordos e deixou outros 3 pendentes para a semana seguinte. Quando desligou a câmera, Fernanda já estava na porta com o casaco dele, as chaves do carro e uma sacola de presente embalada com capricho, laço de fita dourada e tudo. "O que é?" ele perguntou pegando o casaco. "Uma caixa de vinhos portugueses de safra. 10 garrafas. Seu pai mencionou uma vez que aprecia um vinho do Douro. Eu anotei na época." "Bom." Henrique pegou a sacola sem olhar para ela. "Liga para o Rogério e avisa que posso me atrasar uns 10 minutos na reunião das 18. "Já avisei." Ele caminhou para o elevador privativo sem mais uma palavra. No espelho do elevador, enquanto descia os 32 andares, olhou para o próprio reflexo por um longo momento. O terno estava impecável. O cabelo, cortado na semana anterior pelo cabeleireiro que atendia apenas executivos, estava perfeito. A gravata, um tom mais escuro que o terno, era um nó Windsor fechado com precisão matemática. Era a imagem de um homem que tinha tudo sob controle. No subsolo, o motorista Carlos estava esperando ao lado do SUV blindado. Henrique abriu a própria porta antes que Carlos pudesse fazer isso, jogou a sacola de presente no banco traseiro e entrou. Carlos entrou em silêncio e esperou. "Jardim Europa", Henrique disse. "Casa dos meus pais." "Sim, senhor." Enquanto o carro cortava o trânsito do início da tarde com a ajuda do GPS e dos conhecimentos de Carlos sobre os atalhos da cidade, Henrique olhou pela janela fumê. São Paulo passava como um filme acelerado. Engarrafamentos, motos em fila, pedestres apressados, barracas de rua, outdoors gigantes, obras que nunca terminavam. Era uma cidade que cobrava pedágio em forma de energia humana. E Henrique havia pago esse pedágio com prazer durante 20 anos. O celular tocou 3 vezes durante o trajeto. Ele atendeu as 3. Eram ligações de trabalho. A sacola de presente ficou no banco ao lado dele durante todo o caminho, intocada, com o laço dourado perfeitamente preservado, comprada por outra pessoa, escolhida por outra pessoa, embalada por outra pessoa. Um presente sem nenhuma parte dele, a não ser o dinheiro que o tornara possível. Quando o carro dobrou a esquina familiar e a grade de ferro forjado da mansão apareceu no fim da rua arborizada, Henrique sentiu algo que não conseguiu nomear imediatamente. Não era exatamente saudade, era mais parecido com a sensação de ver uma fotografia antiga de alguém que você foi, e não é mais. Uma pontada rápida, breve, que ele fechou para dentro antes que tivesse tempo de se expandir em algo mais inconveniente. "Pode esperar aqui, Carlos. Não demoro." Ele desceu do carro com a sacola na mão, ajustou o casaco e caminhou pelo corredor de palmeiras imperiais até a porta principal. A casa estava quieta. O jardim, bem cuidado. Havia um cheiro leve de terra molhada e de flores que ele não saberia nominar. Parou diante da porta. Percebeu que não havia tocado a campainha desde não sabia quando. Desta vez, sem avisar, empurrou a maçaneta. A porta se abriu sem resistência, e o que Henrique Carvalho encontrou do outro lado daquela porta foi o começo do fim de tudo que ele acreditava ser verdade, sobre si mesmo e sobre o mundo que havia construído. O corredor de entrada da mansão cheirava ao mesmo perfume de sempre, cera de assoalho misturada a lavanda,
O cheiro da infância de Henrique Carvalho comprimido em moléculas que o ar de São Paulo havia preservado intacto enquanto ele vivia a 1000 por hora em apartamentos assépticos e hotéis de luxo ao redor do mundo. Era um cheiro que o desorientava levemente, como toda lembrança involuntária, não porque fosse ruim, mas porque o surpreendia em flagrante de humanidade. E Henrique havia se tornado um homem que não gostava de ser surpreendido. Ele caminhou devagar pelo corredor, a sacola de presente na mão direita, os sapatos de couro italiano ecoando no assoalho de madeira antigo que seu pai nunca permitira substituir por algo mais moderno, mesmo com Henrique insistindo anos atrás que porcelanato era mais fácil de manter. Antônio Carvalho era um homem de convicções firmes no que dizia respeito às coisas que amava, e aquele assoalho era uma delas. Henrique passara a vida inteira não entendendo esse tipo de apego. As paredes do corredor tinham fotografias. Ele não olhou para elas. Sabia que estavam lá, aquelas mesmas fotos de sempre, ele criança, a festa de 15 anos de uma prima que mal conhecia, a viagem dos pais para o sul da Bahia na década de 90, o retrato de formatura que Dona Neuza havia emoldurado com orgulho excessivo e que Henrique, naquela época, havia achado cafona. Agora, preferiu não olhar. As fotografias exigiam sentimentos que ele não tinha tempo de processar antes da reunião das 18 horas. Ouvia vozes. Vinham da sala de estar que ficava no final daquele corredor à esquerda. A voz do pai, mais rouca do que ele lembrava, mais pausada, como quem conta cada sílaba com carinho de quem sabe que as histórias boas merecem tempo. E outra voz, feminina, jovem, com uma risada leve que subia pelo corredor como bolhas de sabão. E depois, a voz da mãe, mais animada do que ele esperava, com aquele sotaque mineiro que nunca se foi completamente, apesar dos 40 anos vividos em São Paulo. Henrique desacelerou os passos sem perceber. Havia algo naquele som doméstico e comum que o deixou estranho dentro de si mesmo, como se estivesse prestes a entrar em um cômodo onde as regras fossem diferentes das regras do mundo que ele conhecia. Era uma sensação que ele não soube nomear. Então empurrou a porta da sala. A cena que encontrou do outro lado ficou gravada na memória de Henrique Carvalho, com a precisão de uma fotografia tirada com flash, cada detalhe nítido, cada cor saturada pela intensidade do momento. A sala de estar da mansão era ampla, com móveis de madeira escura que datavam dos anos 90, cortinas de linho creme nas janelas altas e uma mesa central de jacarandá que sempre foi a peça principal do ambiente. Era sobre essa mesa que os olhos de Henrique pousaram primeiro. Maços de dinheiro, dezenas deles, empilhados com uma organização que parecia quase deliberada, uma ordem meticulosa de cédulas que formava uma pequena montanha de papel moeda sobre a superfície de madeira polida. A quantidade era absurda. Mesmo sem contar Henrique Carvalho, que passara a vida lendo números, estimou instantaneamente que havia ali dezenas de milhares de reais, talvez muito mais. Seu pai, Antônio, estava sentado na poltrona de sempre, o lado esquerdo da janela, com uma xícara de café no colo e um sorriso no rosto que Henrique não via há mais de uma década. Não o sorriso educado de quando recebiam visitas, nem o sorriso cansado que seu pai usava quando tentava não demonstrar preocupação. Era um sorriso genuíno, de quem acabou de dar algo muito importante, de quem participou de algo que transcendia o cotidiano. Dona Neuza estava na outra poltrona, de frente para o marido, com as mãos juntas no colo em gesto que mais parecia oração do que descanso. O rosto da mãe tinha uma luminosidade que chocou Henrique. Ela parecia 20 anos mais jovem. Os olhos brilhavam com uma emoção viva, quente, que ele não sabia mais que ela era capaz de ter. E ao lado de Dona Neuza, de pé, com uma das mãos pousada levemente sobre o ombro da idosa, estava a faxineira. Henrique mal a reconheceria se cruzasse com ela na rua. Sabia que seu nome começava com T e que tinha 20 e poucos anos, porque Fernanda havia mencionado isso quando a contratou. Agora, pela primeira vez, de fato a enxergava. Era uma moça de pele morena, cabelos pretos presos num coque improvisado. Avental azul de trabalho levemente amassado, as mãos de quem trabalhou com o corpo a vida inteira,
os olhos grandes e escuros que naquele momento olhavam para Dona Neuza com uma expressão que Henrique, nos primeiros décimos de segundo, não conseguiu catalogar. Nenhum dos três havia percebido ainda que ele estava ali. Estavam dentro de algo, dentro de um mundo próprio que Henrique nunca havia visitado, uma intimidade construída em dias e semanas e meses de cotidiano compartilhado que ele havia terceirizado com eficiência e indiferença. O pai disse alguma coisa de que Henrique não captou as palavras, e a faxineira riu daquele jeito de bolha de sabão, e Dona Neuza fechou os olhos por um segundo com uma expressão de paz absoluta, a mão dela cobrindo a mão da faxineira no próprio ombro. E então, o cérebro de Henrique Carvalho fez o que sempre havia feito diante de dados que não se encaixavam nos modelos que entendia. Começou a construir uma explicação, velozmente, com a frieza cirúrgica de quem passou 20 anos fechando negócios e identificando ameaças antes que elas tivessem forma. O dinheiro na mesa. Os pais sorridentes com uma alegria que ele não provocara. A faxineira no centro de tudo, com a familiaridade de quem pertence àquele espaço mais do que o próprio filho. O cofre que ficava no quarto do casal. O acesso irrestrito que aquela moça tinha à rotina dos dois idosos. O isolamento da mansão. A vulnerabilidade de dois velhos que confiavam com a ingenuidade de quem nunca suspeitou de ninguém. O veredicto chegou em menos de 5 segundos. Henrique Carvalho largou a sacola de presente no chão, sem perceber que ela tombou, e o laço dourado se amassou contra o assoalho que seu pai tanto amava. Sua mandíbula se fechou com a rigidez de quem está prestes a dizer algo que não tem volta. Os três na sala finalmente perceberam sua presença. O pai abriu a boca primeiro, com o sorriso ainda no rosto, a voz daquela velha alegria que Henrique havia esquecido como soava. Filho, que surpresa boa, meu menino. Mas Henrique não olhou para o pai. Seus olhos estavam fixos na faxineira. E na faxineira, o sorriso de bolha de sabão morreu antes mesmo de ele abrir a boca. Dona Neuza estava prestes a se levantar para abraçá-lo quando percebeu a expressão do filho. Parou a meio caminho, os braços ainda abertos, a alegria congelando no rosto como água que esfria num instante. Havia algo no olhar de Henrique que ela reconheceu com aquele instinto específico das mães, a leitura que vai além das palavras e alcança diretamente a intenção. E o que leu naquele olhar a fez assentar de volta na poltrona com um peso que não era o do corpo. A faxineira ainda não sabia o que estava chegando. Olhava para o homem desconhecido na entrada da sala com a expressão neutra de quem não tem motivo nenhum para temer. Não tinha. Mas Henrique Carvalho, naquele momento, já havia formado o seu tribunal interno e já havia proferido a sentença. E o que viria a seguir seria apenas a execução de uma decisão tomada com a velocidade errada e a certeza errada por um homem que havia passado a vida sendo o mais inteligente da sala e nunca havia aprendido que inteligência sozinha, sem humildade, não passa de uma faca apontada para si mesmo. Ele abriu a boca, e o que disse mudou para sempre o rumo daquela tarde. Quem é você? A voz de Henrique cortou o ar da sala como um instrumento mal afinado tocando uma nota errada num concerto. Era baixa demais para o tamanho da acusação que carregava. Controlada, mais perigosa exatamente por isso. A faxineira tirou a mão do ombro de Dona Neuza com um movimento rápido, instintivo, como quem retira os dedos de uma chama. Havia algo nos olhos dela. Não culpa. Henrique notaria isso mais tarde. Muito mais tarde, quando já não houvesse mais jeito de desfazer o que faria, mas um espanto genuíno, quase infantil, de quem não entende o que está acontecendo. Eu sou a Tamires, ela disse com voz firme, apesar do susto. Trabalho aqui, senhor. Eu sei que você trabalha aqui. Henrique avançou 2 passos na direção da mesa, sem desviar os olhos dela. O que eu quero saber é o que é isso. Ele apontou para os maços de dinheiro com um gesto seco do queixo. Dona Neuza se levantou da poltrona, com uma agilidade que surpreendeu o filho. Henrique, meu filho, deixa eu te explicar. Mãe, senta. A ordem saiu automática, sem suavidade, com o tom que ele usava para interromper subordinados em reunião. Dona Neuza parou, os olhos piscando com uma mistura de mágoa e incredulidade.
Antônio se levantou também, mais devagar, apoiando as duas mãos nos braços da poltrona. Filho, esse dinheiro é nosso. A gente tirou do banco essa manhã. Deixa a sua mãe explicar. Pai, por favor. Henrique levantou uma das mãos, palma aberta, num gesto que mandava o pai calar antes que terminasse a frase. Era o gesto de um homem acostumado a ser o único que falava. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Ele voltou os olhos para Tamires. Ela estava parada no mesmo lugar, com uma expressão que tentava ser calma, mas cujas mãos entregavam atenção. Os dedos entrelaçados na frente do avental, os nós dos dedos levemente esbranquecidos pela pressão. Você mora aqui? Ele perguntou, como se a resposta já fosse uma acusação. Moro sim, senhor. No quarto de serviço. Tem acesso a toda a casa? Tenho. Trabalho aqui há quase 1 ano. Eu cuido do seu pai e da sua mãe. Você cuida deles. Ele repetiu as palavras dela com uma entonação diferente, cada sílaba transformada em algo afiado. Quanto você ganha por mês? Tamires ergueu o queixo minimamente. Não por arrogância, mas pela dignidade instintiva de quem foi criada para não curvar a cabeça diante de humilhação. O senhor mesmo aprova os depósitos, deve saber. Responde a pergunta. R$ 2.300. Henrique olhou para a mesa, para os maços. Olhou de volta para ela. E você me explica, com R$ 2.300 por mês, como você tem intimidade suficiente para convencer 2 idosos a tirar esse valor do banco? O silêncio que se seguiu durou 3 segundos, que pesaram como pedra. Henrique. A voz do pai era firme agora. Uma firmeza que Henrique raramente ouvia e que, quando ouvia, sempre o surpreenderia. Ninguém convenceu ninguém de nada. Sua mãe tomou a decisão. Eu apoiei. A Tamires não teve nada a ver com a decisão de ir ao banco. Então, por que o dinheiro está aqui na sala com ela no meio? Porque a gente estava aguardando ela chegar para entregar, disse Dona Neuza, com a voz que Henrique reconhecia como o sinal de que a paciência dela estava chegando ao limite. Se você parasse de agir como se fosse o dono da verdade por 1 segundo, eu te explicaria tudo. Mas Henrique não estava ouvindo. O problema com um cérebro treinado para construir narrativas corporativas é que, uma vez escolhida a interpretação, todos os dados passam a confirmar o que já foi decidido. Ele estava vendo uma faxineira jovem, um casal de idosos isolados, dinheiro em espécie e o cofre do quarto que ele sabia ficar atrás do quadro de Nossa Senhora na parede. Um cofre que os pais juravam que só eles sabiam da existência. Cada peça confirmava o que havia decidido em 5 segundos. Você está extorquindo meus pais, ele disse. A palavra caiu na sala como uma pedra num espelho. Tamires abriu a boca e a fechou. Dona Neuza soltou um som entre um suspiro e um gemido. Antônio deu um passo à frente. Isso é uma mentira, disse Tamires, e havia fogo na voz dela agora. Não raiva, mas a indignação específica de quem foi acusada injustamente de algo que viola tudo o que é. Eu nunca na minha vida peguei um centavo que não fosse meu. Você vai me dizer que não teve acesso ao cofre deles? Eu nunca abri cofre nenhum. Então, como você explica? Eu explico. Dona Neuza bateu a palma da mão no braço da poltrona com uma força que todos na sala sentiram. Pela primeira vez, a voz dela subiu num volume que Henrique não ouvia desde a infância. Henrique Augusto Carvalho, você vai me ouvir agora. E foi exatamente nesse momento que ele a viu. A mãe de pé, com os olhos cheios de uma lágrima que ela não deixaria cair, a voz carregada de uma emoção que era ao mesmo tempo amor e dor e cansaço acumulado. E junto com tudo isso, algo que ele não soube nomear na hora, mas que era alerta. O peito dela subia e descia de um jeito irregular, as narinas se abrindo levemente a cada inspiração, como se o ar não fosse suficiente. Mas Henrique não sabia ler esse sinal. Nunca havia lido. Estava olhando para a mãe, como se estivesse olhando para um obstáculo entre ele e a verdade que precisava confirmar. A Tamires não está extorquindo ninguém, disse Dona Neuza, mais baixo agora, a voz forçando uma calma que o corpo dela estava começando a negar. Esse dinheiro é para... Mãe, para. Não precisa proteger ela. Eu entendo. Vocês são idosos, vocês confiam nas pessoas, é normal que...
Não chame a gente de incapazes. A voz dela subiu de novo, e desta vez Henrique ouviu claramente o som diferente dentro do peito dela, um chiado sutil, quase imperceptível, que ela tentou disfarçar com a força da fala. A gente não é idiota, filho. A gente fez uma escolha nossa. Uma escolha que resultou em dezenas de milhares de reais empilhados na sala com uma funcionária que tem acesso a tudo dentro dessa casa. Uma funcionária que passa os natais com a gente porque o filho que tem dinheiro para o mundo inteiro manda cartão pelo WhatsApp. As palavras saíram de Dona Neuza como água que rompe uma comporta, com a força das coisas que se guardam tempo demais. E com elas veio o chiado de novo, mais audível desta vez, e ela pressionou uma das mãos contra o próprio peito com um gesto que parecia mais reflexo do que escolha. Tamires foi a primeira a perceber. Deu um passo rápido em direção à idosa. Dona Neuza, respira fundo. Henrique se colocou entre as duas num movimento que nem ele mesmo previu. Não toca nela. Tamires parou. Olhou para Dona Neuza, depois para Henrique, depois de volta para Dona Neuza, com a expressão de quem está fazendo um cálculo rápido sobre qual das duas frentes exige mais atenção agora. O chiado no peito da idosa era audível para quem soubesse ouvir. E Tamires sabia ouvir porque havia ouvido antes, outras vezes, e havia aprendido o que aquele som anunciava. Ela precisa do inalador, disse Tamires com uma urgência que não era pedido nem súplica, era informação. Está tendo uma crise de asma. Minha mãe não tem asma, disse Henrique, e o silêncio que se seguiu àquelas 5 palavras foi o silêncio específico de quem acabou de revelar, sem querer, a extensão de sua própria ausência. Antônio fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, havia neles uma tristeza tão quieta e tão funda que não precisava de voz para ser dita. Tem, filho, disse o velho em voz baixa. Há quase 8 meses, desde quando você foi aqui pela última vez, mais ou menos. A gente te mandou os relatórios da clínica. Henrique ficou imóvel por um segundo que durou demais. E foi nesse segundo que Dona Neuza, de pé ao lado da poltrona, buscou o ar que não encontrou. O chiado no peito de Dona Neuza se transformou em algo mais grave com a velocidade de quem tinha um histórico que seu filho desconhecia completamente. O que parecia um momento de agitação se converteu em questão de segundos numa luta real por ar. Ela buscou o encosto da poltrona com os 2 braços, os nós dos dedos esbranquecendo no tecido, o peito arqueando para a frente num movimento involuntário que o corpo faz quando tenta abrir ao máximo o espaço disponível para os pulmões. O som que saía da garganta dela era um sibilo apertado, e a expressão no rosto passou rapidamente de indignação para algo que Henrique, apesar de toda a sua cegueira emocional, reconheceu instintivamente como sofrimento físico real. Tamires avançou de novo, rápida, precisa, sem hesitação, como alguém que havia passado por aquilo antes. O inalador dela está na 2ª gaveta do criado mudo, do lado esquerdo da cama, ela disse, olhando direto para Antônio, enquanto contornava Henrique. Vai buscar seu Antônio. Vai rápido. Eu fico com ela. O velho já estava em movimento antes que ela terminasse a frase. A familiaridade da instrução confirmava o que as palavras não precisavam dizer. Isso havia acontecido antes. Mais de uma vez. Havia uma rotina, um protocolo de cuidado que existia independentemente de Henrique Carvalho, construído sem ele, para proteger a mãe que ele havia deixado sozinha. Não toca nela, eu disse. Henrique agarrou o braço de Tamires. Solta meu braço, ela disse, a voz baixa, mas inteiramente firme, os olhos indo para Dona Neuza, que inclinava o corpo para frente em busca de ar. Seu Henrique, eu estou tentando ajudar a sua mãe. Você não vai tocar na minha mãe. Afasta. Ela está tendo uma crise. Ela precisa. Afasta. Ele a empurrou com uma força que não calculou, as 2 mãos nos ombros dela. E Tamires recuou 3 passos, tropeçando no tapete persa que ficava em frente à poltrona. Não caiu, mas ficou a 1 centímetro disso, os braços abrindo instintivamente para equilibrar o corpo. Por uma fração de segundo, os 2 se olharam. Ela com aquela expressão que ele só entenderia horas depois.
ele com a mandíbula travada pela determinação de quem confunde controle com proteção. Dona Neuza fez um som que não era palavra, era apenas ar lutando para existir dentro de um espaço que se fechava. Antônio voltou do quarto com o inalador na mão, se ajoelhando ao lado da esposa, com uma destreza que vinha de muita prática, colocando o dispositivo nos lábios dela com a ternura precisa de quem fez isso tantas vezes que o gesto havia se tornado linguagem de amor. Respira, minha vida. Devagar. Comigo. Eu estou aqui. Tamires ficou parada onde estava. Seus olhos foram da idosa para Henrique e de volta para a idosa. Havia uma decisão se formando naqueles olhos. Henrique veria isso claramente depois, quando tivesse tempo de rever cada segundo daquela tarde com a dolorosa nitidez do arrependimento. Ela estava escolhendo entre tentar ajudar de novo e arriscar ser empurrada outra vez, e a crise de Dona Neuza parecia estar sendo contida pelo inalador e pelas mãos do marido. Ela precisa de calma, disse Tamires olhando para Henrique com uma voz que não implorava, mas instruía. O estresse piora. Ela não pode se agitar mais agora. Por favor. Você me dá ordens dentro da casa da minha família? Eu estou te dando informação médica sobre a sua mãe. Informação que eu não pedi. Sai dessa sala. Henrique. A voz do pai era exausta, o nome do filho dito com aquela tonalidade específica que é o esgotamento da paternidade diante de algo que a paternidade não consegue mais corrigir. Pai, toma conta dela. Eu cuido disso aqui. Tamires não saiu da sala. Ficou olhando para Dona Neuza, ignorando Henrique com uma concentração que ele interpretou como desafio e que era na realidade preocupação genuína. Era o tipo de coisa que se vê nos olhos de quem amou alguém durante meses e não consegue desligar esse amor por ordem de quem chegou tarde. Sai dessa sala agora, repetiu Henrique, a voz descendo 2 tons, aquela frequência baixa que seus subordinados reconheciam como o último aviso antes de consequências. Não vou a lugar nenhum enquanto ela não estiver estável. Ele se moveu. Cruzou a sala em 4 passos, agarrou o braço de Tamires com uma mão e caminhou com ela até o corredor, depois pela cozinha, depois pelo corredor de serviço, que levava à porta dos fundos. Ela foi junto, não porque não resistisse, mas porque entendeu que a alternativa era uma cena maior, mais barulho, mais estresse, dentro daquela sala onde Dona Neuza ainda lutava para respirar. Você está cometendo um erro enorme, disse Tamires enquanto ele abria a porta dos fundos com o ombro. Você não sabe o que está fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo. Não, você não sabe absolutamente nada. Ele a empurrou para o lado de fora. A tarde estava encoberta por nuvens baixas. O calçamento do beco que ficava nos fundos da mansão estava escuro de umidade. Tamires tropeçou nos 2 degraus de descida e foi de joelhos no asfalto áspero, as palmas das mãos abrindo para amortecer a queda. Ficou assim por um segundo de joelhos, os cabelos caindo do coque frouxo, as palmas levemente escoriadas pelo atrito com o asfalto. Quando levantou o rosto, os olhos dela estavam secos. Não havia lágrimas. Havia algo pior. Uma clareza fria, quase serena, que vinha de quem já conhecia o mundo da maneira mais dura possível e não esperava mais ser surpreendido por ele. Por favor, ela disse, e foi a primeira vez que Henrique ouvia esse tom nela. Não era fraqueza. Era uma súplica nua que vinha de algum lugar abaixo do orgulho e da dignidade, de algum lugar onde só existia urgência. Por favor, pelo menos não deixa eles sozinhos. Fique com eles. Não vá a lugar nenhum antes de confirmar que ela está bem. Preciso que você entenda uma coisa muito importante. Cuide da sua vida, disse ele. Pelo menos me deixa pegar minhas coisas, meu celular, meus documentos. Depois eu mando tudo. Você não entende. Eu preciso ir a um lugar hoje. Preciso de... A porta está fechada para você, disse Henrique. Não volta aqui. Ela começou a dizer mais alguma coisa. Uma última tentativa. E Henrique fechou a porta. O estalo do trinco no encaixe foi o som mais definitivo que havia produzido naquela tarde. Do outro lado, o silêncio do beco. Ele ficou parado por um segundo, com a mão ainda na maçaneta, sentindo a superfície fria do metal. Depois respirou fundo
e voltou pela cozinha, pelo corredor, pela sala. Dona Neuza estava recostada na poltrona, com os olhos fechados, o peito ainda se movendo com mais esforço do que deveria, mas em ritmo mais regular do que minutos antes. Antônio segurava a mão dela com as duas mãos, os polegares fazendo um movimento lento e circular no dorso da mão da esposa, como sempre havia feito desde que Henrique era menino. Naquele gesto de amor prático que nunca precisou de palavras. O pai olhou para o filho por um longo momento. Havia uma expressão naquele olhar que Henrique recusou a encontrar de frente. Não era raiva, era algo que dói mais do que raiva. Uma decepção funda, do tipo que não grita, que apenas observa e guarda. Ela vai ficar bem, disse Henrique, mais para si mesmo do que para qualquer um. Antônio não respondeu. Voltou os olhos para a esposa. O inalador ficou sobre o braço da poltrona, entre os dois, uma sentinela pequena e plástica que existia porque alguém havia tomado a precaução de comprá-la, guardá-la no lugar certo, saber exatamente onde estava quando precisava. E esse alguém não era o filho que agora ficava de pé no meio da sala de estar, com as mãos no bolso do terno, olhando para os maços de dinheiro sobre a mesa de jacarandá, com olhos que buscavam uma confirmação que ainda precisava ser selada. Os maços estavam ali, organizados, reais, irrefutáveis. 40 anos de acúmulo de desconfiança profissional haviam ensinado a Henrique que o dinheiro em espécie nunca mentia, que valores fora dos canais formais eram sempre sintoma de algo que se precisava esconder. Ele olhava para aqueles maços e via uma sentença que ele mesmo havia escrito e da qual ainda não sabia que era o único réu. Pai, disse ele finalmente, o cofre do quarto. Está aberto? Antônio olhou para o filho durante um tempo que pareceu mais longo do que era. Está vazio, disse o velho. Eu preciso ver. E sem esperar resposta, Henrique caminhou pelo corredor que levava ao quarto do casal, carregando consigo a certeza errada de um homem que nunca aprendera a duvidar de si mesmo na hora que mais importava. O quarto do casal tinha o cheiro específico dos quartos de pessoas que dormem juntas há 50 anos. Uma mistura de remédios e perfume antigo e roupa limpa e algo mais fundo que não tinha nome, mas que era, se ele pudesse nominar, a soma de todas as noites que dois corpos passaram lado a lado, num espaço pequeno por tempo longo demais para que fosse outra coisa senão amor construído no cotidiano. Henrique foi direto à parede onde ficava o quadro de Nossa Senhora. 3 décadas de memória muscular guiaram seus dedos para a borda inferior da moldura, onde havia uma aba discreta que, pressionada, libertava o quadro da parede numa dobradiça invisível. A memória não falhou. O quadro abriu. Atrás dele, o cofre de aço. A porta do cofre estava aberta. O interior estava vazio, com exceção de uma folha de papel dobrada que alguém havia esquecido ou deliberadamente deixado. Um inventário antigo de documentos, escrito à mão pela letra arredondada de Dona Neuza, que listava o que deveria estar ali. Escritura do imóvel, testamento, poupança de emergência. Tudo estava riscado. Nada mais havia. Henrique ficou olhando para o cofre vazio por um tempo que não soube medir. A confirmação que esperava estava ali, na forma da ausência. Para uma mente que havia decidido a narrativa, a ausência de conteúdo não levantava dúvidas. Era a prova. Ele fechou o cofre e o quadro com os mesmos movimentos de antes e saiu do quarto com uma determinação renovada que era, na realidade, o enrijecimento de alguém que está errado, mas ainda não sabe disso. O quarto de serviço ficava no final do corredor lateral, atrás da cozinha, numa área que na arquitetura das mansões antigas era chamada de dependência e que na prática era um cômodo menor, mais austero, completamente separado do restante da casa, em nome de uma divisão de mundos que o Brasil havia perpetuado por gerações. Henrique havia entrado nesse quarto apenas uma vez, anos atrás, antes de Tamires, para verificar se estava em condições de ser habitado. Não havia voltado desde então. Abriu a porta sem bater. O que encontrou o desestabilizou por um segundo antes que ele recobrasse o verniz da determinação. O quarto era pequeno, muito pequeno. Uma cama de solteiro,
uma cômoda de madeira clara com a gaveta superior levemente descascada, um guarda-roupa de 2 portas com um espelho rachado no centro, uma janela alta com cortina de algodão simples na cor creme. Sobre a cômoda, uma garrafa de água, um carregador de celular, uma bíblia com o lombo tão lido que estava desbotado e uma foto plastificada encostada na parede. Uma mulher mais velha de cabelos grisalhos sorrindo para a câmera com os olhos de quem amou muito. Não havia nada de valor, mas Henrique abriu as gavetas da cômoda uma por uma, com aquela objetividade de investigador que é, na prática, violação disfarçada de propósito. Roupas dobradas com o cuidado de quem tem poucas e cuida de cada uma. Um conjunto de lingerie simples, lavada tantas vezes que a cor havia passado para uma tonalidade imprecisa. Documentos num envelope plástico transparente, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho com as páginas preenchidas desde os 18 anos, caderneta de vacinas. Tudo organizado, tudo honesto, tudo pobre. No guarda-roupa havia 3 calças, 2 camisas de trabalho, um vestido de tecido leve que parecia reservado para ocasiões diferentes das do cotidiano, e um tênis branco gasto nos 2 lados que alguém havia tentado limpar com cuidado, mas que o tempo havia marcado além do que qualquer limpeza poderia desfazer. Na prateleira de cima do guarda-roupa havia uma caixa de papelão fechada com fita adesiva. Henrique a pegou e a abriu sem cerimônia. Dentro, dobrados com cuidado, havia desenhos, muitos deles, feitos com giz de cera em folhas de papel sulfite, alguns em folhas de caderno, alguns no verso de contas de água e luz. Casas, árvores, 2 adultos de mãos dadas, um menino voando sobre nuvens, sóis com rostos sorridentes. Em todos eles, no canto inferior direito, a mesma assinatura infantil. As letras ainda instáveis mais determinadas. Davi. Henrique ficou olhando para os desenhos por um segundo. Depois, os colocou de volta na caixa com um movimento que foi, sem que ele percebesse, levemente mais cuidadoso do que os gestos anteriores. Fechou o guarda-roupa. Não havia nada. Nenhuma joia escondida, nenhum dinheiro em espécie, nenhum documento que não fosse o dela, nenhuma prova de coisa alguma além de uma vida inteira de pobreza digna e organizada por alguém que havia aprendido a fazer muito com pouco. Cada objeto naquele quarto era a negação do que ele havia decidido ver. Mas a mente que já escolheu uma narrativa sabe ser surpreendentemente criativa para não enxergar o que contradiz. Abriu as portas sob a cama. Nada além de uma mala vazia e uma caixa de remédios. Olhou para a cômoda outra vez e pegou o caderno que estava entre a Bíblia e a garrafa de água que havia passado desapercebido antes. Folheou. Não era um diário. Era um caderno funcional de anotações práticas. Horários dos remédios de seu Antônio e de Dona Neuza escritos com setas e círculos de marcação. Receitas culinárias copiadas à mão de alguém. Uma lista de compras de mercado com os preços ao lado de cada item, como quem faz as contas antes de chegar ao caixa. O número de emergência da clínica médica, o nome dos médicos de cada especialidade e o dia das consultas. Henrique fechou o caderno e o devolveu ao lugar. Ficou parado no meio daquele quarto minúsculo por um momento, que foi mais longo do que ele teria admitido. Havia algo naquele espaço que resistia à narrativa que ele havia construído. Não eram as roupas gastas, nem a cama simples, nem o espelho rachado. Era a organização, era o cuidado, era o caderno com os horários dos remédios dos pais, escrito com a letra de quem não precisa escrever isso, de quem poderia ter esquecido ou não ter anotado, ou ter deixado para depois, mas que escolheu anotar com capricho porque para ela, aqueles 2 idosos importavam de verdade. Era isso que o incomodava. Não a pobreza. Era a evidência tão clara e tão incômoda de um cuidado que ele não havia conseguido oferecer. Havia um gancho atrás da porta. Nele, pendurado por uma alça, o avental azul de trabalho de Tamires, o mesmo que ela havia tirado antes de se sentar com os idosos, provavelmente na transição entre o trabalho e aquele momento de intimidade que Henrique havia interrompido. Ele pegou o avental para olhar, sem saber exatamente o que procurava, movido por um impulso que já não tinha mais a clareza racional de antes, mas que precisava de mais alguma coisa
para justificar tudo o que havia feito. No bolso do avental havia algo. Ele sentiu com os dedos antes de ver. Rígido, dobrado, com uma textura diferente do tecido ao redor. Enfiou 2 dedos no bolso e puxou. Era um envelope, amassado nas dobras como se tivesse sido lido e dobrado várias vezes, com o papel levemente úmido nas bordas por causa da tarde encoberta. No canto superior esquerdo havia um brasão azul e branco e um nome impresso em fonte institucional: Hospital Infantil São Lucas, Centro de Cirurgia Cardíaca de Alta Complexidade. Henrique Carvalho ficou olhando para o envelope por um longo momento, com uma expressão que estava começando, muito devagar, a perder a rigidez que havia carregado desde que entrara pela porta da sala de estar. Havia algo naquele papel que comunicava urgência, mesmo antes de ser aberto. Era o peso específico das coisas que importam demais, que não deixam as mãos quietas, que fazem o ar da sala ficar diferente só de existirem. Ele abriu o envelope. A folha dentro era impressa em papel timbrado, com margens regulares e uma fonte institucional que transformava o que dizia em algo ainda mais implacável pelo simples fato de dizer com a frieza de um documento o que devastaria qualquer ser humano com um mínimo de coração ainda funcionando. E Henrique Carvalho, que havia passado aquela tarde inteira tentando provar que não tinha coração nenhum, começou a ler. Leu 2 vezes. A primeira sem conseguir processar completamente, os olhos passando pelas palavras como quem atravessa neblina, reconhecendo os termos, mas não deixando que chegassem até o lugar onde as coisas realmente pousam. A segunda vez, devagar, forçando cada linha a entrar. Davi Rodrigues Santos, 5 anos de idade. Diagnóstico: cardiopatia congênita complexa, malformação de múltiplas válvulas, insuficiência cardíaca progressiva. O documento era uma notificação final emitida pelo departamento administrativo do hospital, assinada por 2 médicos e pela diretora do programa de cirurgia prioritária. A linguagem era técnica, burocrática, construída para proteger a instituição, tanto quanto para informar o paciente. Mas o que dizia em sua essência era brutal. O menino havia sido classificado como paciente prioritário no programa cirúrgico de alta complexidade há 4 meses. A cirurgia, uma correção das válvulas cardíacas combinada com reconstrução do septo, havia sido adiada 2 vezes por instabilidade clínica e 1 vez por insuficiência de documentação financeira. Esta era a última notificação. O prazo para pagamento integral do procedimento, no valor de R$45 mil, era até às 18 horas do dia de hoje. Em caso de não pagamento até esse horário, o menino seria retirado do programa prioritário e encaminhado a cuidados paliativos, categoria reservada para pacientes cujo tratamento curativo foi considerado inviável por razões financeiras. R$45 mil. Henrique levantou os olhos da folha. O quarto de serviço ficou em silêncio ao redor dele, pequeno e nu como sempre havia sido, com as roupas gastas e os desenhos de giz de cera e a Bíblia de lombo desbotado. Olhou para a foto da mulher de cabelos grisalhos na cômoda. Olhou para a caixa que havia fechado com cuidado, com os desenhos de Davi dentro, o menino voando sobre nuvens, a casa com janelas amarelas, os 2 adultos de mãos dadas. Olhou para o relógio. 16 horas e 22 minutos. Havia uma matemática simples e devastadora ali, do valor que estava sobre a mesa de jacarandá da sala de estar, ao prazo que restava até às 18 horas, a criança de 5 anos, num hospital em algum ponto da cidade de São Paulo, com um coração que não funcionava direito, mas que até hoje ainda batia. R$45 mil. O mesmo valor que estava empilhado na sala. O mesmo valor que sua mãe havia tirado do banco naquela manhã, lúcida e determinada, numa ambulância particular porque seus pulmões não permitiam mais que ela andasse sozinha por distâncias longas. O mesmo valor que Tamires havia carregado para dentro da mansão, com os olhos brilhando, não de ganância, mas de alívio, o alívio de quem passou semanas tentando encontrar uma saída e finalmente viu a saída se abrir. E Henrique havia jogado essa mulher para fora da casa sem deixá-la falar, sem deixá-la pegar o celular,
sem deixá-la pegar os documentos, sem deixá-la pegar o envelope que estava agora nas suas mãos. Ele ficou imóvel no quarto por um segundo, que pesou mais do que a soma de todos os segundos daquela tarde. Depois saiu, atravessou a cozinha, o corredor, entrou na sala. O pai ainda estava com Dona Neuza, que respirava com mais normalidade agora, os olhos abertos e pousados no filho, com uma expressão que ele não teve coragem de sustentar por mais de um instante. Pegou o celular do bolso do terno e discou para o número do gerente do banco. Rogério Salles, gerente da agência Premium que administrava as contas pessoais dos pais, atendeu no segundo toque com a eficiência de quem sabe que não se faz esperar com um cliente como Henrique Carvalho. Doutor Henrique, boa tarde. Rogério, preciso de uma informação agora. Minha mãe fez uma retirada em espécie hoje. Me conta o que aconteceu. Houve uma pausa no outro lado da linha. A pausa de quem está calculando até onde o protocolo de sigilo vai e onde ele para diante de um cliente que pode fazer sua vida difícil com um telefonema. Doutor, como o senhor sabe, temos protocolos de sigilo. Rogério, minha mãe tem 71 anos, retirou uma quantia expressiva em espécie sem me informar. E há uma situação aqui que preciso entender urgentemente. Me ajuda ou eu ligo para o diretor regional nos próximos 30 segundos. Outra pausa, mais curta desta vez. Dona Neuza veio pessoalmente à agência às 9h15 da manhã, senhor. Estava lúcida, orientada, com todos os documentos. Solicitou a retirada em espécie de R$45 mil, valor que estava disponível na conta poupança do casal. Nós tentamos sugerir uma transferência bancária direto ao hospital, mas ela explicou que a conta do hospital estava com uma pendência administrativa e só aceitava pagamento em caixa para liberar a agenda cirúrgica. Verificamos a situação com ela. Ela confirmou tudo. A operação foi legal e inteiramente voluntária, senhor. Ela foi sozinha. Contratou uma ambulância particular para o transporte porque o senhor sabe que ela tem a questão respiratória. 2 funcionários da ambulância a acompanharam dentro da agência. Ela assinou tudo pessoalmente. Henrique ficou em silêncio por um momento. Do outro lado da linha, Rogério Salles esperou. Ela disse alguma coisa, disse Henrique. Não era uma pergunta. Era a intuição de alguém que conhecia a mãe o suficiente para saber que Neuza Carvalho nunca fez nada importante sem dizer o que pensava. Rogério hesitou. Dessa vez a hesitação era de outra natureza, não protocolo, mas emoção contida de quem viu algo e ficou com isso. Ela chorou, doutor Henrique. Na minha sala, antes de assinar. Disse que o senhor tinha o mundo inteiro na mão, mas havia deixado os próprios pais sozinhos numa casa grande, enquanto a moça que trabalhava lá, sem ter quase nada, havia dado a eles companhia, carinho e tempo de verdade. E disse que aquele dinheiro finalmente ia servir para algo que importava de fato, que ia salvar uma vida de criança. A ligação terminou alguns segundos depois, mas Henrique Carvalho não ouviu as palavras finais do gerente. Estava olhando para a sala de estar, para o dinheiro sobre a mesa, para os pais nas poltronas, para o envelope na própria mão, com uma expressão que era, pela primeira vez naquela tarde, completamente desprovida da armadura que havia passado 20 anos construindo. 16h31. Faltava 1h29 para as 18h. São Paulo, lá fora, estava começando a fechar o céu com aquelas nuvens carregadas de fim de tarde que anunciavam chuva pesada. Ele conhecia a cidade. Sabia o que acontecia nas ruas da capital quando a chuva chegava no horário de pico. Sabia exatamente o que o trânsito se tornava entre o Jardim Europa e qualquer hospital de alta complexidade na Zona Sul. Henrique foi até a mesa de Jacarandá. Pegou os maços de dinheiro com as 2 mãos, sem contar, sem verificar, e os colocou dentro de uma sacola de supermercado que estava dobrada sobre a cadeira da sala. Daquelas sacolas reutilizáveis que Dona Neuza guardava por hábito de quem aprendeu a não desperdiçar nada. Fechou a sacola com um nó. Pegou o envelope do hospital e enfiou dentro da sacola também. Olhou para o pai. Antônio Carvalho olhou de volta para o filho, com aquela expressão que Henrique levaria para sempre. Não havia raiva naquele olhar. Havia algo mais difícil de carregar. Havia espera. A espera quieta de quem acredita, apesar de tudo,
que o filho que ele criou ainda está ali dentro do homem que ele não reconhecia. Eu vou consertar, disse Henrique, e foi a primeira coisa verdadeira que havia dito desde que entrara pela porta da mansão. Saiu pela porta da frente em passo apressado, deixando a sacola de vinho com o laço dourado amassado no chão do corredor. Lá fora, Carlos ainda esperava ao lado do SUV blindado. Henrique abriu a porta do carro antes que o motorista pudesse se mover. Hospital Infantil São Lucas, o mais rápido possível. Carlos entrou, acionou o GPS e arrancou. As primeiras gotas de chuva começaram a bater no para-brisa enquanto o carro entrava na avenida. E Henrique olhou para o relógio no painel. 16 horas e 37 minutos. 83 minutos. Era tudo que havia entre o coração de Davi e um destino que Henrique Carvalho, sem saber, havia quase selado com as próprias mãos. O trânsito de São Paulo, às 16 horas e 40 de uma quinta-feira, com chuva iminente, era exatamente o que qualquer pessoa que conhecesse a cidade esperaria. Um pesadelo. Carlos tentou 3 rotas diferentes nos primeiros 10 minutos e as 3 estavam fechadas. O GPS recalculava a cada 2 quarteirões com aquela frieza algorítmica de quem nunca teve pressa de verdade na vida. Henrique ficou no banco traseiro com a sacola de supermercado no colo e o envelope do hospital na mão, olhando pelo vidro fumê com os olhos de quem está medindo a distância em minutos e não em quilômetros. 16 horas e 50. Faltavam 70 minutos. Carlos, corta pela Consolação. Está fechada também, doutor. Tem um acidente na altura da Augusta. Então pega a Rebouças. A Rebouças está congestionada desde o viaduto. Tem manifestação na altura do metrô Clínicas. Os carros estão todos desviando para... Então acha um caminho, Carlos. A voz de Henrique subiu pela primeira vez, sem que fosse estratégica, sem que fosse calculada para efeito. Era desespero puro, disforme, o tipo de coisa que ele havia anos não produzia, porque havia anos não havia nada urgente o suficiente para desmontá-lo assim. Carlos ficou quieto e dobrou à direita numa rua secundária que Henrique não reconheceu. O carro avançou por 3 quarteirões, antes de parar completamente atrás de uma fila de veículos que não se movia. A chuva começou de verdade nesse momento, não as gotas esparsas de antes, mas a chuva paulistana em plena força, aquela cortina densa e barulhenta que transformava as ruas em rios e os para-brisas em telas borradas de tudo que havia fora. Os faróis dos carros na fila viraram pontos laranja difusos na neblina de água. Carlos acionou os limpadores na velocidade máxima, e eles varriam o vidro com uma urgência mecânica que não resolvia nada. 17 horas e 2 minutos. 58 minutos. Henrique abriu a porta do carro. Doutor, disse Carlos, virando para trás com a expressão de alguém que conhece o patrão o suficiente para saber que o que está prestes a acontecer não é uma boa ideia, mas que não tem autoridade para impedir. Pode ir embora, disse Henrique. Ou espera. Não importa. Saiu. A chuva o encharcou em menos de 10 segundos. O terno de alfaiataria italiana, que havia custado mais do que o salário mensal de Tamires multiplicado por 5, ficou colado ao corpo num instante. A gravata de nó Windsor perfeito desfez-se na água. Os sapatos de couro absorveram a poça que ocupava metade da calçada antes que ele chegasse ao outro lado da rua. A sacola de supermercado com os 45 mil reais, Henrique segurou com as 2 mãos contra o peito, como se fosse a coisa mais valiosa que já havia carregado. O que pela primeira vez na vida era literalmente verdade. Começou a correr. São Paulo, na chuva do fim de tarde, era uma cidade de guarda-chuvas e buzinas e spray de água, levantado pelas rodas dos ônibus e cheiro de terra molhada e asfalto quente. Henrique cortou pelo meio das calçadas, desviou de pedestres, pulou poças, passou por baixo de toldos de lojas que ofereciam um abrigo breve de 1 segundo antes de ele voltar para a chuva. Os pulmões começaram a doer depois de 2 quarteirões, não o tipo de dor elegante dos corredores de academia, mas a dor honesta de um corpo que não estava condicionado para isso, que havia passado os últimos anos em carros blindados e elevadores privativos e era finalmente cobrado por isso. Não parou. Lembrou sem querer do momento em que havia jogado Tamires para fora da porta.
de como ela havia caído de joelhos no asfalto exatamente desse jeito. Os joelhos no chão molhado, as palmas abertas. E agora era ele, de joelhos metaforicamente, correndo por uma cidade que não pedia licença e não abria caminho para ninguém, rico ou pobre, arrogante ou humilde, com terno ensopado ou avental azul. Na esquina da avenida seguinte, um caminhão de entrega havia parado em fila dupla, bloqueando o quarteirão inteiro, e os carros tentavam contornar pelo único corredor disponível, criando um nó que nenhum motorista admitiria ter ajudado a criar. Henrique entrou pelo corredor entre os carros parados sem pensar, tentando ganhar o outro lado da avenida, e o espelho de um carro atingiu o cotovelo dele com força suficiente para girar o corpo meio passo e fazê-lo tropeçar no meio-fio. Caiu. As palmas das mãos bateram no asfalto molhado. A sacola ficou esmagada sob o peito por um instante de queda que pareceu mais longo do que foi. Levantou. Havia um corte na palma da mão direita, comprido e vermelho, que a chuva já estava diluindo numa cor rosada que escorria pelo pulso e pingava no asfalto antes de ser absorvida pela água. Ele olhou para a mão por um segundo, depois apertou a sacola contra o peito, ajustou a rota pelo GPS no celular, que milagrosamente não havia saído do bolso, e retomou a corrida. 17 horas e 23 minutos. 37 minutos. Havia um nó na garganta de Henrique Carvalho que ele não conseguia engolir e que não era causado pelo esforço físico. Era algo diferente, mais antigo, a pressão específica de coisas que deveriam ter sido ditas e não foram, de ações que deveriam ter sido tomadas e não foram, de uma ausência que havia custado mais do que ele havia tido coragem de calcular até agora. Sua mãe na ambulância, sozinha, indo ao banco tirar o dinheiro que ele nunca havia se dado ao trabalho de oferecer. Seu pai segurando a mão da esposa no quarto de serviço, enquanto ele destruía o cômodo de uma mulher que havia passado um ano inteiro cuidando dos dois. Os desenhos de giz de cera de Davi. O menino voando sobre nuvens. Ele correu mais rápido. O hospital apareceu na terceira avenida depois da rotatória, numa esquina que ele reconheceu pelo GPS, meio segundo antes de dobrar a curva. Era um prédio de fachada branca com azul, 6 andares, com uma placa iluminada que dizia Hospital Infantil São Lucas, em letras de uma fonte redonda que parecia escolhida deliberadamente para não assustar crianças. Na entrada principal, havia um pórtico com uma cobertura que não alcançava a calçada, e 2 pessoas com guarda-chuva esperavam por um Uber no meio-fio. Henrique chegou à porta principal às 17 horas e 42 minutos. Entrou escorrendo. A recepção era ampla, com cores quentes, murais de bichos pintados nas paredes, o tipo de design que existe para transformar o terror em algo suportável. A recepcionista olhou para ele, para o terno encharcado, para o sangue diluído na água que ainda escorria da mão, para a sacola de supermercado amassada que ele segurava contra o peito, com uma expressão que passou rapidamente do susto para o protocolo profissional. Senhor, precisa de atendimento? Não. Ele se inclinou sobre o balcão, respirando ainda com esforço. Preciso fazer um pagamento. Urgente. Davi Rodrigues Santos, 5 anos, cardiopatia, programa cirúrgico prioritário. O prazo vence às 18 horas. A recepcionista digitou. Digitou de novo. Fez uma ligação interna de 30 segundos com a voz baixa o suficiente para ele não ouvir. Depois olhou para ele. O senhor é familiar? Não. Uma pausa. O senhor tem alguma autorização da responsável pelo paciente? Henrique abriu a sacola sobre o balcão. Os maços de dinheiro apareceram sob a luz fria do teto da recepção, úmidos nas bordas, mas inteiros. 45 mil reais empilhados sobre o balcão de um hospital infantil, colocados ali por mãos que ainda sangravam levemente de uma queda de asfalto. Eu tenho o dinheiro, disse ele, e tenho 18 minutos. Me diz onde eu assino. A recepcionista pegou o telefone de novo. Desta vez a ligação foi mais longa, e foi nesse momento que Henrique viu pelo canto do olho, pela porta de vidro lateral que dava para o corredor de acesso externo ao bloco administrativo, uma figura conhecida. Estava sentada no chão úmido do beco traseiro do hospital, encostada na parede de azulejo branco com as costas curvadas,
os joelhos dobrados contra o peito, os cabelos do coque completamente desfeitos pela chuva que a havia encharcado. Não chorava. Apenas balançava levemente o corpo para frente e para trás, num movimento automático, sem ritmo, o movimento de quem esgotou todas as formas de reação que o corpo conhecia e ficou apenas com aquela, Tamires. A recepcionista ainda estava no telefone quando Henrique saiu pelo corredor lateral sem explicar para onde ia. A porta de acesso ao beco externo era de alumínio com barra antipânico e ele a abriu com o ombro num movimento que ecoou pelo corredor vazio. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e persistente que não molhava com a brutalidade de antes, mas que cobria tudo com aquela umidade densa que é quase pior porque não dá nem a satisfação de uma chuva de verdade. Tamires não se mexeu quando ouviu a porta. Continuou com os joelhos contra o peito, os braços envolvendo as próprias pernas, o rosto meio escondido pelo cabelo molhado que havia caído sobre os ombros. Só quando os passos pararam perto dela é que levantou a cabeça. O olhar que encontrou de Henrique era diferente de qualquer olhar que ela havia lançado sobre ele durante toda aquela tarde. Não havia mais indignação, nem a firmeza de quem se recusa a dobrar. Havia apenas o fundo nu de uma pessoa que chegou ao limite de suas forças e do outro lado do limite não encontrou mais nada para colocar. Eu paguei, disse Henrique. Sua voz soou diferente dentro do beco, mais crua, como uma nota tocada sem instrumento. Ela piscou. Uma vez, devagar. Você pagou. Às 17h51. A recepcionista está confirmando com o administrativo agora. O dinheiro está lá. Tamires ficou olhando para ele por um momento, que foi muito mais longo do que os segundos que durou. Então fechou os olhos. As mãos que seguravam os próprios joelhos afrouxaram levemente, os dedos abrindo como quem solta algo que segurou por tempo demais. O corpo dela fez um movimento que era ao mesmo tempo colapso e alívio, as duas coisas juntas e indistinguíveis, e ela pressionou a testa contra os próprios joelhos e ficou assim. Henrique ficou de pé no beco. A garoa caía sobre ele. O terno estava destruído. A gravata havia sumido em algum momento da corrida, provavelmente presa num espelho de carro ou num galho de árvore que ele havia roçado sem perceber. A palma da mão direita havia parado de sangrar, mas estava vermelha e áspera. Ele olhou para ela por um instante e depois voltou os olhos para Tamires. Eu preciso te dizer uma coisa, disse ele. Ela não levantou a cabeça. Você não é obrigada a ouvir. Eu só preciso dizer. Ele respirou fundo o ar frio do beco com cheiro de chuva e concreto molhado entrando nos pulmões, com aquela clareza que o ar livre tem depois de muito tempo fechado. Eu errei. Errei de um jeito que não tem palavra certa para nominar. Entrei naquela casa hoje com 20 anos de arrogância acumulada e decidi o que estava vendo antes de ter o direito de decidir qualquer coisa. Empurrei você. Joguei suas coisas na rua. Ameacei coisas que não tinha nenhum direito de ameaçar. E fiz tudo isso sabendo que era filho deles e achando que isso me dava alguma autoridade que não tenho. Silêncio. A garoa. O ruído distante da cidade. O cofre estava vazio porque minha mãe foi ao banco de manhã. Ele continuou porque parar agora seria mais covarde do que continuar. O dinheiro na mesa era para o Davi. Minha mãe foi de ambulância porque os pulmões dela pioram e eu não li os relatórios médicos, nunca li. Faz 8 meses que não aparecia. E no dia em que apareci, fiz isso. Tamires levantou a cabeça. Os olhos dela eram vermelhos ao redor da íris escura, não de choro, mas do tipo de vermelho que vem de segurar o choro por tempo demais. O queixo dela tremia levemente, e ela deixou tremer, não tentou segurar, como se naquele momento não houvesse mais energia disponível nem para isso. O Davi, ela disse, e a voz saiu com a fragilidade de quem precisa saber antes de mais qualquer coisa. Está dentro, o pagamento foi aceito. Eles vão entrar em contato com você para assinar as autorizações cirúrgicas. Henrique fez uma pausa. Ele vai ser operado hoje ainda, foi o que entendi com a recepcionista. Os olhos dela fecharam de novo. Por 5 segundos, 10 ela ficou assim,
respirando o ar frio do beco com uma lentidão que era recuperação ativa, o tipo de respiração que se faz quando o corpo precisa acreditar que o perigo passou antes de voltar a funcionar normalmente. Então abriu os olhos, apoiou as mãos no chão molhado e se levantou. Os joelhos estavam roxos de ficar assentada no concreto. Ela estava descalça. Henrique percebeu apenas nesse momento. Havia perdido um dos chinelos em algum momento do dia. Eu preciso entrar, ela disse. Sim. Ela caminhou na direção da porta. Parou na frente de Henrique, que estava no meio do beco. Havia entre eles 1,5 metros de distância e a soma de tudo que havia acontecido naquela tarde, que era ao mesmo tempo muito pouco espaço e muito peso para caber num beco de hospital. Você me jogou fora sem deixar eu falar, disse ela. Não era acusação agora. Era apenas a nomeação clara de um fato, dita com a voz de quem precisou dizer uma vez para poder guardar. Sim, disse ele. Você destruiu meu quarto. Sim. Você ameaçou tirar meu filho de mim. A palavra ficou no ar. Henrique não fechou os olhos nem desviou o olhar. Receber isso era o mínimo. Era menos do que o mínimo. Eu ameacei. E não tinha direito nenhum. E me envergonha de uma forma que não sei expressar em palavras. Ela ficou olhando para ele por um momento, com aquela expressão específica de quem está avaliando se uma pessoa que machucou merece receber de volta algo que custou muito. Depois passou por ele e entrou pela porta. Na recepção, a movimentação havia aumentado. Uma enfermeira havia sido chamada ao balcão e havia um homem de jaleco branco que parecia ser do administrativo, com uma prancheta na mão e um rádio no cinto. Quando Tamires entrou, uma das enfermeiras reconheceu seu nome e foi em sua direção com a urgência gentil de quem tem informação boa para dar. Henrique ficou parado perto da entrada, a sacola de supermercado vazia dobrada na mão, o recibo do pagamento no bolso do terno ensopado. Havia uma cadeira plástica laranja na área de espera, do tipo que existe em todas as salas de espera de hospitais do Brasil, dura, com as pernas de alumínio e o assento levemente gasto no centro. Ele foi até ela e sentou. A sala de espera tinha outras 4 pessoas. Uma mulher mais velha tricotando com uma velocidade tranquila, de quem já esperou em muitos lugares da vida. Um casal jovem, de mãos dadas sem falar, olhando para o nada com o olhar específico de quem está do outro lado de uma porta que não pode abrir. Um menino de uns 8 anos dormindo enrolado no casaco da mãe com a naturalidade inconsciente de quem ainda não aprendeu a ter medo de hospitais. Tamires voltou para a sala de espera 16 minutos depois. Havia lavado o rosto e havia uma das enfermeiras ao lado dela que lhe havia emprestado um par de meias e oferecido um par de chinelos descartáveis do hospital, os brancos de Eva que existem para isso. Sentou-se em 2 cadeiras de distância de Henrique. Ele já estava pronto para entrar no centro cirúrgico, ela disse, os olhos olhando para a frente. Eu cheguei a tempo de ver. Como ele estava? Ela demorou 1 segundo para responder, com medo, mas tentando não demonstrar. Ele faz isso. Uma pausa. Tem 5 anos e já aprendeu a segurar o medo para não me assustar mais. A voz falhou levemente nessa última parte e ela pressionou os lábios juntos por 1 segundo antes de continuar. Ele perguntou se a vovó Neuza tinha mandado o dinheiro. Henrique olhou para o lado. Para ela. O que você disse? Ela demorou a responder. Quando falou, a voz tinha aquela textura específica das coisas que se dizem quando a verdade plena seria complexa demais para um momento que pede simplicidade. Disse que a vovó Neuza e os anjos ajudaram, e que um senhor também chegou a tempo. Henrique ficou olhando para ela por um momento. Depois virou os olhos para a frente, para a parede do hospital com um mural de bichos coloridos, um elefante azul, uma girafa amarela, um leão com uma juba que mais parecia um sol. A chuva batia leve nas janelas altas da sala de espera. Assentou na cadeira plástica laranja. Colocou os cotovelos nos joelhos. Baixou a cabeça e esperou. As horas dentro de uma sala de espera de hospital têm uma duração diferente das horas do mundo exterior. Não passam mais devagar apenas porque a ansiedade as estica, mas porque dentro daqueles espaços o tempo perde a pretensão de ser útil
e se torna apenas presença. Você está ali. O tempo está passando. É tudo o que se pode dizer com certeza. Eram 19 horas quando a mulher mais velha que tricotava recolheu o novelo, dobrou o tricô com cuidado dentro da bolsa e se levantou. Sorriu discretamente para ninguém em particular, com aquela serenidade de quem recebeu boa notícia, e saiu. O casal jovem foi chamado por uma enfermeira às 19h20. Saíram abraçados num choro que era claramente de alívio. O menino de 8 anos acordou, olhou em volta com olhos piscantes de sono e foi colocado de pé pela mãe, que chegou apressada pelo corredor com um sorriso enorme e uma embalagem de suco na mão. Henrique e Tamires ficaram na sala de espera. Não conversaram nas primeiras 2 horas, não por hostilidade, mas porque não havia nada a dizer que não exigisse mais do que qualquer um dos dois estava em condições de oferecer naquele momento. Ela ficou com os olhos ora fechados, ora pousados no mural de bichos da parede, ora indo para a porta do corredor cirúrgico, como se o olhar pudesse alcançar o que os pés não podiam. Ele ficou com a cabeça baixa a maior parte do tempo, os cotovelos nos joelhos, a palma machucada virada para cima sobre a coxa, como uma pergunta sem resposta. Às 21 horas, uma voluntária do hospital passou com um carrinho oferecendo café e biscoito. Era uma senhora de uns 60 anos, com cabelos completamente brancos e o tipo de sorriso que só tem quem escolheu um trabalho que não paga em dinheiro. Tamires pegou o café com um agradecimento genuíno. Henrique pegou também, e o calor do copo de isopor na palma machucada foi a primeira sensação física que o fez sair de dentro de si mesmo nos últimos 2 anos, pelo menos. "Faz quanto tempo que você está aqui?" Tamires perguntou. A voz não tinha agressividade, era apenas a voz de quem finalmente decidiu ocupar o silêncio com algo. "Desde as 17h42. Ela olhou para o relógio na parede. Eram 21h15. "Você não precisa ficar." "Eu sei. Eu estou dizendo que pode ir." "Eu sei que pode", disse ele. "Estou escolhendo ficar." Ela não respondeu a isso. Bebeu o café em silêncio por um momento. Depois, "O Davi tem o coração com 2 problemas ao mesmo tempo. Uma das válvulas nunca se formou direito e o septo tem um buraco que foi crescendo, desde que ele nasceu. Eu sabia desde quando ele tinha 2 meses. Fui num postinho porque ele ficava muito roxinho quando chorava muito. O médico me mandou direto para cá." A voz dela estava plana, narrada, do jeito de quem contou essa história muitas vezes para muitos ouvidos e encontrou nessa repetição uma forma de torná-la suportável. Mas havia debaixo da planura uma textura que era o peso real de cada palavra. 3 anos esperando na fila do SUS. Consegui uma vaga no programa particular deles através de uma assistente social, mas aí precisava de parte do valor. Fui juntando. Não deu. Minha mãe contribuiu com o que tinha, que era pouco. Eu peguei hora extra em outro apartamento aos fins de semana por 6 meses. Não chegou. A dona Neuza soube porque o Davi ficou doente em setembro e eu precisei levá-lo ao pronto-socorro de noite. Ela me viu saindo com ele nos braços às 2 da manhã. Daí ela perguntou e eu contei. Ela insistiu em saber tudo. E quando soube, ficou em silêncio por um dia inteiro. Henrique escutou sem interromper. Era uma habilidade que havia desenvolvido em negociações. Saber quando calar e escutar era mais estratégico do que falar. Só que agora não havia estratégia. Era apenas um homem escutando outra pessoa de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. E a dona Neuza não me disse nada. Uma semana depois me chamou na sala e disse que ela e o seu Antônio tinham decidido. Eu chorei. Briguei. Disse que não podia aceitar. Ela olhou para mim com aquela expressão dela e disse que filho de criação é filho também, e que o Davi era neto dela e pronto. Filho de criação é filho também. Henrique ficou com aquela frase por um momento antes que a próxima parte chegasse. Eles me tratam como filha, disse Tamires, e havia nessa frase um peso específico que ela deixou no ar sem complementar. Não precisava. O contraste estava implícito, suspendo entre as palavras dela e a presença dele ali, ensopado, machucado, chegando atrasado para uma família que havia existido sem ele.
Eu não sabia, disse Henrique, e soava vazio até para ele mesmo. Não sabia. Ela virou o rosto para ele pela primeira vez em horas. Mas podia ter sabido. Os relatórios chegavam todo mês. O seu pai me pedia para ajudá-lo a escrever e-mails para você porque a visão dele piorou e ele não enxerga o teclado direito. Eu ajudei a escrever 3. Ela pausou. Você respondeu 1. O silêncio que veio depois disso tinha uma densidade diferente. Henrique olhou para o copo de café vazio, depois para a palma da mão, depois para o mural de bichos na parede, o elefante azul, a girafa, o leão com juba de sol. Ele havia ajudado a construir a Carvalho Tower. Havia fechado acordos em Dubai, em Lisboa, em Tóquio. Havia sido chamado de visionário, de estrategista, de homem que via além do que os outros enxergavam. E havia deixado o pai pedir ajuda a uma funcionária para escrever um e-mail porque não conseguia mais enxergar o teclado. Eu falhei com eles, disse ele. Não para Tamires, não para ninguém em particular. Era uma confissão em voz alta, o tipo que você faz quando a verdade fica pesada demais para ficar apenas dentro. Sim, ela disse, sem crueldade, apenas confirmação. E falhei com você hoje. Ela não respondeu a isso. Não era o tipo de coisa que se confirma em voz alta por caridade. Era o tipo de coisa que ficava entre as pessoas, como um fato que ambas conhecem, e que um dia, talvez com muito trabalho, se transforma em algo diferente. Mas não naquela noite. Às 22h40, o celular de Henrique tocou. Era o pai. Atendeu imediatamente. Pai. Meu filho. A voz de Antônio Carvalho tinha aquela qualidade noturna dos idosos que não dormem quando há algo pendente, mais rouca, mais perto do real. Sua mãe está bem, está dormindo. Ficou pedindo notícias do Davi a noite toda. O Davi ainda está em cirurgia. Estou aqui na sala de espera com a Tamires. Uma pausa do outro lado. Não de surpresa, mas de algo que era quase alívio. Você está lá com ela? Estou. Outra pausa. Mais longa. Fica com ela, filho. Ela não pode estar sozinha nessa hora. Henrique olhou de soslaio para Tamires, que olhava para a porta do corredor cirúrgico com aquela concentração de quem quer que o olhar chegue antes dos passos. Ele pensou em quantas horas ela havia estado ali antes de ele aparecer. Em como os seguranças a haviam expulsado por não ter documentos, nem celular, nem identificação, porque ele havia retido ou destruído tudo. Em como ela havia ficado no beco de fora, sem saber se haveria alguém para pagar, sem poder entrar, sem poder fazer nada, além de balançar o corpo em silêncio, com um coração que não era o de Davi, mas que com toda a certeza também estava partido naquele momento. Fico, pai, disse ele. Dorme. Eu ligo com notícias. Desligou. Virou levemente na cadeira na direção de Tamires. Minha mãe está bem, disse ele. O meu pai mandou dizer que ela ficou perguntando pelo Davi. Tamires fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia neles algo que era ao mesmo tempo ternura e tristeza, misturadas de uma forma que não tinha nome, mas que qualquer pessoa que já amou muito e perdeu um pouco reconheceria imediatamente. Ela é a pessoa mais boa que eu já conheci na vida, disse Tamires muito baixo. Eu sei, disse Henrique, e pela primeira vez em muitos anos soava como alguém que realmente sabia, não como dado de arquivo, como verdade sentida. A sala de espera ficou em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente do de 2 horas atrás. Era o silêncio de 2 pessoas que haviam chegado ao mesmo lugar por caminhos completamente opostos e que agora, assentadas em cadeiras plásticas laranjas de um hospital infantil em São Paulo, estavam descobrindo que o mesmo lugar podia ser habitado por ambas ao mesmo tempo. A chuva havia parado lá fora. O corredor cirúrgico continuava fechado, e o coração de Davi, em algum ponto atrás daquela porta, continuava sendo trabalhado por mãos que sabiam o que estavam fazendo. Meia-noite passou com uma tranquilidade enganosa, como se a cidade lá fora soubesse que havia coisas acontecendo dentro do Hospital Infantil São Lucas que não pediam barulho. A São Paulo da madrugada era uma versão diferente da cidade que Henrique havia aprendido a dominar.
Sem o trânsito, sem as buzinas, sem a multidão comprimida nas calçadas, a cidade mostrava os seus ossos, o concreto e as luzes de néon e os poucos carros que cortavam as avenidas largas com a velocidade de quem finalmente podia se mover sem pedir licença. Henrique não havia dormido. Tamires também não. Havia entre eles a vigília comum de quem espera por algo que não pode ser apressado, que vai acontecer no tempo que for, e você está ali apenas como testemunha e como presença. Às 0h45, Tamires disse: "Você sabe que tem um filho de 5 anos que passa o dia inteiro desenhando casas?" Henrique olhou para ela. "Eu vi os desenhos, na caixa do guarda-roupa." Ela assentiu levemente, sem ressentimento na lembrança de que ele havia vasculhado o quarto. Havia coisas mais urgentes do que ressentimento agora. Ele desenha casas porque um dia, não sei de onde saiu a ideia, ele decidiu que quando crescer, vai construir uma casa enorme onde todo mundo pode morar junto. A avó Neuza, o vovô Antônio, eu e todos os amigos que ele ainda vai ter. Com um jardim grande e uma árvore para subir. Ela fez uma pausa. Ele fala nisso como se fosse a coisa mais simples do mundo. Como se bastasse crescer e a casa aparecesse. Henrique ficou em silêncio por um momento. Como é ele? Tamires virou o rosto para ele com uma expressão que era ao mesmo tempo orgulho de mãe e algo mais vulnerável do que orgulho. Teimoso. Muito. Quando decide que quer aprender alguma coisa, fica nisso até aprender. No mês passado, quis aprender a amarrar o sapato sozinho. Passou 3 dias tentando até conseguir. Aí veio correndo me mostrar como se tivesse descoberto a cura de alguma doença. A voz dela ficou mais baixa. Tem a gargalhada mais feia do mundo. Parece pato. Ele mesmo sabe e fica se rindo da própria risada. Henrique sentiu algo se mover no próprio peito que não sabia nomear, mas que reconheceu como o movimento específico de um lugar que havia ficado fechado por muito tempo e estava sendo aberto por informações que não eram para ele, mas que alcançavam mesmo assim. E o pai dele? Ele perguntou, depois de hesitar sobre se devia perguntar. Não está na história, disse Tamires, simplesmente, sem amargura, sem dramatismo. Era uma frase que fechava uma porta sem porteira. Desde que eu tinha 3 meses de gravidez. Nunca mais. Henrique assentiu. Não pediu mais detalhes. Havia aprendido naquela noite que há perguntas que a decência proíbe de se fazer depois de certa hora. À 1h12 da madrugada, Tamires se levantou para ir ao banheiro. Henrique ficou sozinho na sala de espera, que havia voltado a estar completamente vazia, exceto por ele. A voluntária do carrinho de café havia passado pela última vez às 23h e não havia voltado. A luz do teto tinha aquela qualidade específica da iluminação hospitalar noturna, branca, uniforme, sem sombras, que torna tudo mais cru. Ele pegou o celular. Tinha 27 notificações não lidas, mensagens do Rogério sobre a reunião cancelada das 18h, e-mails de Dubai marcando retorno para a semana seguinte, uma mensagem de Fernanda dizendo apenas: "Doutor, estou disponível se precisar." Ele olhou para a tela por um momento e aguardou sem responder nenhuma. Pegou o recibo do pagamento que havia guardado no bolso. O papel estava levemente amassado e úmido das bordas, mas o valor estava legível: R$45 mil, pagamento integral, protocolo de liberação do procedimento cirúrgico, emitido às 17h56. 4 minutos antes do prazo. Ele havia chegado com 4 minutos de margem num prazo que Tamires havia passado meses tentando alcançar, que sua mãe havia tentando alcançar com os pulmões que ela tinha, que seu pai havia tentado alcançar com os recursos que lhe restavam. 4 minutos. Dobrou o recibo e o colocou de volta no bolso com um cuidado que não havia dispensado a nenhum documento em muito tempo. Quando Tamires voltou, havia uma diferença sutil no rosto dela. A diferença de quem passou alguns minutos a sós, fazendo o que não poderia fazer diante de outra pessoa. Os olhos não estavam vermelhos, mas havia a leveza específica de quem chorou rápido e de verdade, e voltou mais leve do que foi. Assentou na mesma cadeira de antes. Ficou em silêncio. "Posso te perguntar uma coisa?" disse Henrique. "Pode,
No beco, quando eu fechei a porta na sua cara. O que você estava tentando me dizer? Ela ficou olhando para a frente por um longo momento antes de responder. Que o prazo era às 18 horas. Que se você não deixasse eu entrar para pegar o envelope, eu não ia ter como provar nada. Porque o celular estava lá dentro e os documentos também. Que eu precisava de pelo menos o envelope para ir ao hospital. Pausa. E que por favor você ficasse com eles. Que sua mãe estava mal e que ela precisava de calma. Você teve tempo de dizer tudo isso? Não, você fechou a porta. Henrique ficou olhando para a palma da mão aberta sobre o joelho. O corte havia fechado, mas a marca estava lá, vermelha e honesta. Quanto tempo você ficou no beco antes de vir para cá? Ele perguntou. Quase 2 horas. Bati na porta dos fundos várias vezes. Tentei na frente também. Depois tentei pedir o celular de um vizinho para ligar para o hospital e avisar que estava vindo, mas ninguém abriu. Fui caminhando até aqui. Ela fez uma pausa. 45 minutos de caminhada. Descalça. Perdi um chinelo na chuva. Henrique ficou em silêncio por um tempo que não soube medir. Quando cheguei aqui, ela continuou, com a mesma voz plana de quem narra o que passou como exercício de processamento. Não tinha documentos, nem dinheiro, nem celular. A segurança não deixou entrar. Tentei explicar. Tentei 3 vezes. Na terceira, o segurança me acompanhou até a saída, com a mão no meu braço. Ela não disse mais nada depois disso. Não precisava. A imagem estava completa. Tamires Santos, descalça, encharcada, sem documentos, sem celular, sem nada além da urgência que ninguém via, sendo retirada do hospital onde o filho estava esperando por ela. Às 2h11, as portas do corredor cirúrgico se abriram. O cirurgião que saiu era um homem de uns 50 anos, com a máscara ainda pendurada no pescoço e os óculos levantados na testa, o jaleco com as marcas específicas de 7 horas de trabalho intenso. Ele olhou para a sala de espera, localizou Tamires pela fotografia que havia sido registrada na entrada e caminhou na direção dela com passos que eram profissionais, mas cujos olhos comunicavam antes das palavras. Tamires se levantou num salto. Henrique se levantou também, sem pensar, num reflexo involuntário de quem estava junto nisso. O cirurgião chegou perto deles e respirou fundo. A senhora é a mãe do Davi Rodrigues Santos? Inassou, disse Tamires, e a voz saiu menor do que ela devia querer. O procedimento foi concluído com sucesso completo, disse o médico. Todas as correções foram realizadas conforme o planejado. O coração do Davi está batendo forte e estável por conta própria. Ele está na UTI para monitoramento de rotina, mas o prognóstico é excelente. Amanhã de manhã você já pode vê-lo. O que aconteceu com Tamires nos 3 segundos seguintes era o tipo de coisa que não tem palavra adequada em nenhum idioma, porque é inteiramente física. O corpo que cede depois de segurar demais, os joelhos que dobram levemente, os ombros que descem de um lugar que tinham ficado erguidos por meses. Ela não caiu, mas ficou um instante suspensa entre a posição em pé e o deixar-se ir. E foi nesse instante que Henrique Carvalho colocou a mão no ombro dela. Não foi um abraço. Foi apenas a mão de um homem no ombro de uma mulher que havia carregado mais do que deveria por mais tempo do que era justo. Mas ela não retirou o ombro. E por um momento, ali na sala de espera vazia do Hospital Infantil São Lucas, às 2h11 de uma quinta para sexta-feira, os dois ficaram assim, enquanto o cirurgião terminava de falar sobre o protocolo de recuperação. Às 3h30 da madrugada, a mesma hora em que Henrique Carvalho havia estado num avião de volta de Tóquio no ano passado, completamente indiferente ao mundo que havia deixado para trás, ele estava assentado numa cadeira plástica laranja, ao lado de uma mulher que havia ensinado mais sobre o que importa do que todos os anos de negócios e conquistas e fortunas acumuladas que havia antes daquele dia. E chorou, pela primeira vez em 15 anos, sem plateia, sem estratégia, sem nenhuma razão, além de que havia finalmente algo que merecia ser chorado. O amanhecer chegou para Henrique Carvalho pela janela alta da sala de espera, como chega para quem não dormiu. Não como revelação, mas como continuação.
O céu foi passando do cinza fundo para o cinza claro, para o rosa desbotado que São Paulo consegue oferecer quando não há nuvens cobrindo a linha do horizonte. E havia algo naquele gradiente silencioso que parecia pela primeira vez em muito tempo uma língua que ele entendia. Tamires havia cochilado por volta das 4 horas, apoiada de lado nas cadeiras com as pernas dobradas, usando o casaco emprestado por uma enfermeira como travesseiro. Dormia com aquela concentração honesta de quem não tem ansiedade de aparência, com a boca levemente aberta e o rosto completamente relaxado pelo alívio que o cansaço e a boa notícia juntos produziram. Henrique não havia dormido. Ficou ao lado dela pela madrugada toda com o telefone no modo silencioso e a cabeça ocupada por um inventário honesto dos anos que havia construído e do que esses anos custaram às pessoas que deveriam ter sido o centro de tudo. Seu pai tentando escrever e-mails com a visão que piorava. Sua mãe em ambulância, indo ao banco sozinha porque os pulmões não a deixavam fazer diferente. Tamires, carregando o peso de uma conta hospitalar que não era dela, enquanto cuidava dos 2 idosos com o tipo de presença que ele havia terceirizado faz tempo. E Davi, com 5 anos e um coração que precisava ser consertado, desenhando casas enormes onde todo mundo cabia. Às 6h40, Henrique saiu da sala de espera em silêncio para não acordar Tamires e foi ao corredor de vending machines que havia visto na entrada. Comprou 2 cafés, 2 pacotes de biscoito e uma garrafa de água. Voltou. Colocou a parte dela na cadeira ao lado, onde ela veria quando acordasse, e bebeu o café em pé olhando pela janela para São Paulo, que começava a se encher de movimento. Às 7h15, Tamires acordou. Ficou por um segundo desorientada, olhando ao redor com os olhos de quem precisa de um instante para lembrar onde está e por quê. Então lembrou e o rosto se abriu numa expressão que era o oposto exato do que ele havia visto naquele mesmo rosto durante toda a tarde anterior. Viu o café e o biscoito ao lado. Olhou para Henrique. "Obrigada", disse ela, com a voz rouca do sono. "Nada." Ela tomou o café devagar, sem pressa, olhando para a janela, com aquela quietude de quem está dentro de um momento que sabe ser importante e não quer desperdiçar. Depois, pegou o pacote de biscoito, abriu, comeu 2 e ofereceu para ele. Ele pegou um. "Você vai ao hospital todo dia?" ele perguntou. "Todo dia que posso. Quando fico com seu pai e sua mãe à noite, às vezes não consigo. Mas aí ligo." Uma pausa. "Ele fica internado por pelo menos 2 semanas após a cirurgia. Depois mais uns 3 meses de acompanhamento ambulatorial. Mas disseram que depois disso é vida normal. Completamente normal." Henrique ficou com aquela frase. Vida normal. Para uma criança que nunca havia tido, desde os 2 meses de vida, a garantia de que a vida seria normal. "Eu quero te dizer uma coisa", disse ele, olhando para a janela. "Não é pedido de desculpas, porque desculpa não desfaz o que foi feito. É só o que precisa ser dito." Tamires bebeu o café e esperou. "Eu vou garantir que o Davi tenha tudo o que precisar até se recuperar completamente e, além disso, acompanhamento, remédios, fisioterapia cardíaca, o que for necessário. Não como pagamento pelo que fiz, porque não existe valor equivalente, mas porque é o certo a fazer e porque eu posso fazer, e há muito tempo deveria estar fazendo coisas certas com o que tenho." "Eu não preciso de caridade", disse Tamires, e havia um fio de aquela dignidade antiga voltando na voz dela. "Eu sei." Ele finalmente virou o rosto para ela. "Você não precisou de nada de mim em nenhum momento da sua vida. Você construiu tudo o que tem do nada. Estou falando de responsabilidade. É diferente." Ela ficou olhando para ele por um momento. O tipo de olhar que mede a distância entre o que uma pessoa diz e o que uma pessoa é. Depois assentiu levemente. Não como aceitação total, não como perdão, como o início de uma possibilidade. Às 8h20, uma enfermeira entrou na sala de espera e disse que Davi estava acordado e perguntando pela mãe. Tamires se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. A enfermeira sorriu e fez gesto de que podiam seguir.
No corredor que levava à UTI pediátrica, Henrique diminuiu o passo instintivamente, deixando espaço entre ele e as duas mulheres que seguiam à frente. Era o instinto correto. Aquele momento era de Tamires e do filho. Ele era uma presença lateral, não o protagonista. E pela primeira vez em décadas, ser a presença lateral não o diminuía. Fazia sentido. Fazia o sentido que as coisas fazem quando estão no lugar certo. Ficou do lado de fora do quarto enquanto a enfermeira abria a porta. Ouviu do lado de fora uma voz de criança. Não conseguiu entender as palavras, mas o tom era inconfundível. O tom de quem viu a pessoa que mais amava no mundo e quis ter certeza de que ela era real antes de qualquer outra coisa. E ouviu Tamires responder com aquela voz que as mães têm, e que não tem outra descrição além de ser o oposto exato do medo. Henrique ficou encostado na parede do corredor hospitalar, com os braços cruzados sobre o terno destruído, os sapatos ainda úmidos das poças da véspera, a palma da mão com o corte que estava cicatrizando. Fechou os olhos por um momento. Rezou. Não sabia muito bem para o quê, nem tinha certeza de que havia algo que ouvia rezas, mas fez mesmo assim porque havia coisas que precisavam ser ditas em voz interna e que não cabiam em nenhuma outra forma além dessa. Pediu. Por Davi. Pela recuperação que já havia começado. Pelos pais que o esperavam em casa. Por Tamires, que havia carregado mais do que era justo por mais tempo do que deveria. E por si mesmo, não o Henrique que havia entrado pela porta da mansão na tarde anterior, mas o Henrique que estava descobrindo do lado de fora de um quarto de UTI pediátrica que havia chegado ao lugar mais importante da sua vida, completamente despreparado, e que isso, apesar de tudo, ainda era tempo. Depois de alguns minutos, a porta do quarto se abriu. Tamires saiu com os olhos brilhando de uma forma completamente diferente de todas as vezes que havia brilhado ao longo da tarde anterior. Ele quer te ver, ela disse. Henrique abriu a boca para responder e fechou. Apontou para si mesmo com um gesto que era pergunta pura. Eu? Disse que quer ver o senhor que chegou a tempo. Ela fez uma pausa. Contei que você estava aqui fora esperando. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois desencruzou os braços, ajeitou maquinalmente o terno que não havia mais como ajustar e entrou. Davi estava numa cama alta demais para o tamanho dele, com um cateter no dorso da mão e fios de monitoramento colados ao peito, mas com os olhos abertos e vivos com aquela luminosidade específica das crianças que ainda não aprenderam a esconder o que sentem. Era exatamente como Henrique havia imaginado a partir dos desenhos. Cabelos crespos e desgrenhados, nariz arrebitado, a gargalhada pato que Tamires havia descrito estava guardada por hora, mas havia na curva da boca algo que era o esboço dela. O menino olhou para Henrique com a seriedade de quem está fazendo uma avaliação importante. Você é o senhor? Disse Davi. Sou, disse Henrique parando ao pé da cama. A mamãe disse que você ajudou. Ajudei um pouco. Davi considerou isso. Você conhece a vovó Neuza? Conheço. Ela é minha mãe. Os olhos do menino se arregalaram levemente, processando aquela informação com a sinceridade matemática das crianças de 5 anos. Então você é irmão da mamãe? Tamires, do lado da cama, fez um som que era meio suspiro e meio riso abafado. Henrique ficou olhando para o menino por um momento, para aquele rosto pequeno e sério que havia sobrevivido a uma noite de cirurgia cardíaca e que agora processava genealogias com a mesma concentração de quem amarra o próprio sapato pela primeira vez. Não exatamente, disse Henrique, mas posso ser o tio. Davi olhou para a mãe como se pedisse confirmação. Tamires, com os olhos brilhantes, assentiu levemente. O menino voltou os olhos para Henrique e ofereceu a mão livre, aquela sem cateter com a solenidade de uma criança que havia aprendido em algum momento que aperto de mão era a forma adulta de selar um acordo importante. Henrique Carvalho, empresário multimilionário, fundador da Carvalho Tower, homem que havia negociado contratos em 4 continentes, se inclinou sobre a cama e apertou com cuidado aquela mão pequena e confiante. E sentiu, no aperto firme de 5 dedos minúsculos,
algo que nenhum contrato havia dado e que nenhuma fortuna havia comprado. O peso específico de uma confiança que não havia sido ganha, mas que estava sendo oferecida mesmo assim, com a generosidade irresponsável e perfeita que só existe inteiramente em crianças. Henrique chegou à mansão do Jardim Europa às 9h40 da manhã seguinte, com o terno destruído, os sapatos com a memória das poças da véspera e a palma da mão cicatrizando de uma queda que havia sido necessária para ensinar o que 20 anos de sucesso não haviam conseguido. A grade estava aberta. O corredor de palmeiras imperiais recebia a luz da manhã que havia esquecido as nuvens da véspera e voltado à claridade dura e dourada de São Paulo em fim de semana. As flores que Henrique não havia sabido nominar na tarde anterior eram ipês amarelos que a jardineira havia plantado ao longo do muro, e eles estavam abertos completamente naquela manhã, vibrando com aquela cor impossível que os ipês têm e que parece mais tinta do que natureza. A porta principal estava entreaberta. Quando ele entrou, o corredor com as fotografias o recebeu como sempre, quieto e cheio de memória acumulada. Desta vez, ele olhou. A foto da sua formatura emoldurada com o orgulho excessivo de Dona Neuza, que havia achado cafona aos 24 anos. O retrato da viagem ao sul da Bahia, seu pai mais jovem do que ele se lembrava, sorrindo para a câmera com uma alegria desarmada, que era exatamente a alegria que havia visto no rosto do pai na tarde anterior, antes de destruí-la. Ele mesmo com 6 anos na frente dessa mesma porta, com um uniforme de escola e o joelho ralado e uma expressão de criança que ainda não sabia que o mundo cobrava pedágio. Aquele menino ainda estava aqui. Havia passado debaixo de camadas de ternos e contratos e reuniões e números até ficar quase invisível, mas havia passado a noite toda aflorando enquanto Henrique esperava numa cadeira plástica laranja e ouvia sobre um menino que desenhava casas onde todo mundo cabia. Filho, a voz veio da sala de estar. Antônio Carvalho estava na porta do corredor de pijama, com os chinelos de couro que usava desde sempre, os cabelos brancos despenteados do sono interrompido, e nos olhos aquela expressão que Henrique havia visto na noite anterior ao telefone e que agora de perto reconheceu completamente. Era espera. A espera de um pai que nunca deixou de acreditar no filho, mesmo quando o filho deixou de merecer isso. Henrique foi até ele, e pela primeira vez, desde que havia cruzado aquela porta 24 horas antes, não disse nada. Abraçou o pai. Não com o abraço rápido e protocolar de visita obrigatória, com 3 tapinhas nas costas e o corpo já virando para sair. Abraçou de verdade, com o peso de um homem que havia chegado tarde, mas havia chegado. E sentiu o abraço do pai voltar com uma força surpreendente para um homem de 74 anos. Os braços de Antônio fechando-se nas costas do filho com a firmeza das coisas que não mudam mesmo quando deveriam. O Davi saiu bem da cirurgia, Henrique disse, a voz amortecida pelo ombro do pai. Eu sei, disse Antônio. A Tamires ligou às 8 da manhã do celular emprestado da enfermeira. Sua mãe chorou tanto que molhou a roupa de cama. Riram os dois, levemente. O tipo de riso que sai de dentro do choro e que é mais honesto do que qualquer uma das duas coisas separadas. No quarto, Dona Neuza estava sentada na cama, encostada nos travesseiros com o inalador ao lado e uma xícara de chá na mão que uma das enfermeiras particulares havia deixado sobre o criado mudo. Quando Henrique entrou, ela o olhou sem dizer nada por um momento. Aquele olhar de mãe que lê o filho inteiro em 3 segundos e não precisa de nenhuma palavra para confirmar o que já sabe. Ele se sentou na beira da cama, pegou a mão dela com as 2 mãos. Mãe, disse ele. E parou porque não havia nada depois disso que fosse suficiente, e não havia nada que fosse desnecessário. O nome dela dito assim, sozinho, com o peso de tudo que havia dentro, era a oração mais longa que ele sabia fazer. Dona Neuza colocou a xícara no criado mudo e colocou a mão livre sobre as mãos do filho. Você foi, disse ela. Não era pergunta nem elogio. Era a nomeação simples de um fato que importava demais para ser ornamentado. Fui. E chegou a tempo. Por 4 minutos. Ela fechou os olhos por um segundo.
Quando os abriu, havia neles uma paz que não era resignação. Era a paz de quem plantou uma semente e a viu germinar. Você sabia, disse ele, que eu não ia ler o envelope se você simplesmente me contasse. Se você tivesse me dito pela Fernanda ou por e-mail, eu ia achar um motivo para não agir. Sabia, disse ela simplesmente. Ele olhou para a mãe, que havia contratado uma ambulância com os pulmões que a impediam de andar longas distâncias, que havia ido ao banco e chorado diante do gerente com uma clareza moral que envergonhava qualquer lógica corporativa, que havia esperado que o filho chegasse àquela sala não por saudade, mas pela única razão que ele seria capaz de ver: o dinheiro sobre a mesa, que serviria de gatilho para que ele vasculhasse e encontrasse o envelope e chegasse, de alguma forma, tortuosa e dolorosa, e completamente necessária, à verdade. Você me conhece demais, disse ele. Sou sua mãe, ela respondeu. E havia naquelas 3 palavras uma vastidão que Henrique passou a manhã inteira tentando mensurar e nunca conseguiu. Os 6 meses que se seguiram foram a reconstrução mais lenta e mais honesta que Henrique Carvalho havia empreendido. Não houve uma conversa única de perdão completo, nem um gesto grandioso de redenção que apagasse tudo de uma vez. Houve, em vez disso, a presença. Todas as quartas e sábados, Henrique aparecia na mansão do Jardim Europa sem agenda posterior, sem o carro do Carlos esperando do lado de fora, sem o celular na mão. Aparecia apenas. Nos primeiros fins de semana foi difícil. Havia um silêncio estranho entre ele e Tamires, que não era hostilidade, mas era distância. O tipo de distância que existe entre 2 pessoas que viveram algo intenso demais e ainda não sabem que forma isso vai ter no cotidiano. Ele ajudava o pai com as palavras cruzadas que Antônio nunca havia largado. Lia em voz alta para a mãe os relatórios médicos que antes ignorava e discutia com ela cada detalhe do tratamento da asma com uma atenção que fazia Dona Neuza apertar os lábios para não sorrir. Davi saiu do hospital 22 dias após a cirurgia, com um coração que batia como deve bater, sem os chiados e as asfixias que havia convivido desde os 2 meses. Na primeira vez que foi à mansão do Jardim Europa, percorreu cada cômodo com a curiosidade de quem está mapeando um lugar que já existia nos desenhos antes de existir na realidade. Parou diante do jardim com os ipês e ficou olhando para as flores amarelas por um longo tempo silencioso. Tem uma árvore boa para subir? Ele perguntou. O seu Antônio foi o que respondeu primeiro, com uma disposição que surpreendeu todo mundo, levantando da cadeira da varanda e indo com o menino explorar a figueira centenária no fundo do jardim que, de fato, tinha galhos baixos e firmes e um tronco com textura de escada natural. Henrique assistiu ao cena do lado de fora. Seu pai e um menino de 5 anos avaliando a subibilidade de uma figueira com toda a seriedade do mundo. Tamires ficou ao lado de Henrique, os 2 de pé na varanda, ombro a ombro na distância correta de 2 pessoas que ainda estavam aprendendo a linguagem do espaço entre si. Ele vai tentar subir, disse ela. Meu pai vai deixar. Seu pai vai tentar subir junto. Riram. Os 2 ao mesmo tempo, com o mesmo ritmo involuntário de quem ainda está descobrindo que pode fazer isso. 3 meses depois, Henrique fundou a Fundação Davi de Cardiologia Infantil. Não com alarde, não com evento de lançamento, nem cobertura de imprensa. Com um documento assinado numa tarde de terça-feira no escritório do Jardim Europa, em que pela primeira vez ele não estava de terno. Usava uma camisa simples, de botão, sem gravata, e os sapatos que havia comprado numa loja comum, porque os de couro italiano ele havia deixado de lado depois da noite da chuva, não por simbolismo, mas porque havia descoberto que os pés precisam de conforto mais do que de status. Para administrar a fundação, Henrique escolheu Tamires Santos, não por impulso sentimental, por competência, por honestidade, por intimidade com a causa, por ser a única pessoa que ele conhecia que havia olhado para uma conta hospitalar de R$45 mil e não havia pensado em negociar, em adiar, em terceirizar. Havia apenas trabalho para pagar. Ela aceitou depois de 3 dias pensando, não porque precisasse tanto tempo para decidir,
mas porque queria ter certeza de que estava decidindo pela razão certa e não pela razão fácil. A sala de estar da mansão foi mudando devagar. Os móveis de madeira escura ficaram, porque Antônio não abria mão do assoalho nem da mesa de jacarandá. Mas sobre a mesa de jacarandá, onde uma tarde havia estado empilhados 45 mil reais em maços ordenados, havia agora outros objetos. A xícara de café da dona Neuza, a caixa de lápis de cor que Davi havia instalado como residente permanente, a caderneta de receitas de Tamires, aberta na página do cuscuz com legumes que ela fazia toda sexta-feira e que Antônio havia declarado solenemente ser a melhor comida que havia comido em 74 anos de vida. Henrique estava ali em todas essas sextas-feiras, e em muitas quartas, e em alguns domingos de manhã em que Davi o acordava às 7 horas, batendo na porta do quarto de hóspedes, com a urgência de quem descobriu um besouro no jardim e precisava de uma testemunha adulta imediatamente. Numa tarde de domingo de inverno paulistano, 6 meses depois daquela quinta-feira que havia mudado tudo, Henrique estava assentado no chão da sala de estar com Davi ao lado, os dois debruçados sobre uma folha de papel sulfite enorme, onde o menino desenhava a casa de sempre, grande, com janelas amarelas, árvore com galhos bons para subir. E agora, nova adição recente, uma varanda com uma mesa comprida. Para que a varanda? Henrique perguntou. Para comer junto, disse Davi com a lógica simples e perfeita de quem ainda não aprendeu que as coisas importantes precisam de justificativa. Dona Neuza estava na poltrona com o tricô que havia pego de volta nas últimas semanas, os pulmões mais estáveis com o tratamento que agora era acompanhado de perto. Antônio dormia levemente na outra poltrona com o jornal dobrado no colo. Tamires estava na cozinha fazendo chá, e o cheiro que vinha de lá era canela e cravo, e algo mais fundo que era simplesmente o cheiro de uma casa habitada de verdade. Henrique olhou ao redor daquela sala, para os ipês que apareciam pela janela, dourados na luz fria de inverno, para os desenhos de Davi colados na parede ao lado das fotografias antigas, para o inalador sobre o braço da poltrona da mãe, pequeno e necessário, uma sentinela discreta, para o seu pai respirando o sono breve dos velhos satisfeitos. Havia passado a vida inteira acreditando que a riqueza era a soma do que se acumula, que o valor de um homem podia ser lido nos balanços trimestrais, nas aquisições, nos andares de um edifício que levava o seu nome. Havia construído uma torre de 32 andares que tocava as nuvens de São Paulo e se reconhecia nela mais do que em qualquer pessoa viva. Mas a torre continuava lá, com os seus contratos e os seus andares e os seus vidros fumados que não deixavam ninguém ver de dentro para fora com clareza. E aqui estava ele, assentado no assoalho de madeira que o pai nunca havia trocado por porcelanato, com um menino de 5 anos que desenhava casas onde todo mundo cabia, recebendo pela primeira vez na vida algo que nenhuma conta bancária havia conseguido comprar: o peso tranquilo e ordinário de uma tarde de domingo em família. Davi terminou o desenho e o estendeu para Henrique com a solenidade das suas assinaturas. Tio Henrique, você mora nessa casa também? Dona Neuza parou o tricô. Tamires, que havia voltado da cozinha com 2 xícaras, ficou parada na porta. Henrique olhou para o desenho, para a casa grande com a varanda de mesa comprida e a árvore com galhos bons para subir e as janelas amarelas abertas para um sol que tinha rosto, e sorria. Moro, disse ele. E Davi pegou o lápis de volta, foi ao canto inferior direito do desenho, onde sempre assinava, e acrescentou, com as letras ainda instáveis, mas cada vez mais firmes, um nome novo ao lado do seu: Davi e o tio Henrique. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Henrique, Tamires, Davi, Dona Neuza e seu Antônio tenha chegado até vocês do jeito que as histórias verdadeiras chegam, pela fresta do peito, naquele lugar onde a gente guarda as coisas que importam de verdade. Para continuar nessa jornada de histórias que emocionam, fizemos uma lista especial com narrativas igualmente poderosas, esperando por vocês aqui ao lado. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Todo dia a gente traz uma história nova, porque acreditamos que contar histórias
é a forma mais bonita de lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos. Deixa também o seu comentário abaixo. O que a história do Henrique e do Davi trouxe para você? A gente lê tudo com o mesmo cuidado que a dona Neuza lia os relatórios médicos que o filho não lia. Até a próxima história. A gente te espera aqui.